Olá, bem-vindos a mais um Conexão Tanino, o podcast para quem gosta e para quem não gosta de vinho, porque o que nos interessa aqui é a conexão que a taça de vinho gera e as histórias que os nossos convidados têm para nos contar. Meu nome é Ronaldo Galo. Eu sou o André Gaiofato. E hoje nós temos Pergunta Sommelier. Não temos Pergunta Sommelier. Mais ou menos, vai, eu vou mais ou explicar menos. para vocês por que Mais nós ou não menos. temos Pergunta Sommelier hoje. O nosso quadro Pergunta Sommelier. Nós estamos fechando uma parceria e essa parceria a gente deve explicar melhor dela no nosso próximo episódio. Enquanto a gente não fechar essa parceria, a gente vai ficar temporariamente sem o quadro Pergunte a Sommelier e sem uma sommelier acompanhando aqui, tirando as dúvidas de vocês. Mas não inviabiliza a gente fazer uma pergunta dependendo do nosso convidado. Nós não vamos fazer uma pergunta do que vocês enviaram para a gente. Então vamos ter as nossas perguntas, até porque a gente não botou no roteiro. E é verdade. Mas é por isso que hoje nós não vamos ter o Pergunte a Sommelier. Assim que a gente concretizar essa parceria, vocês vão ficar sabendo e a gente volta a ter uma sommelier nos acompanhando e auxiliando tecnicamente com os vinhos, porque como vocês sabem, o André Gaiofato não entende nada de vinho. Teremos Conexão Confraria hoje? Talvez. Não teremos Conexão Confraria também. Talvez. Hoje nós vamos nos dedicar exclusivamente ao nosso convidado. Fala pra gente quem é o nosso convidado. Ih, rapaz, você viu que não vai ter nada hoje? Como assim não vai ter nada? Tem o nosso convidado, que é um cara muito especial. Mas vai ter uma coisa que vocês já estão acostumados, né? Quem não cola, não sai da escola. Tá aqui a minha cola para apresentar o nosso convidado, que vocês que estão no YouTube já sabem quem é. Mas vamos lá. Carioca, vocês vão perceber pelo sotaque, é carioca, flamenguista. Flamengo aí não foi muito bem aí, mas tudo bem. Flamenguista, mas eles ganharam muitos campeonatos aí. Atualmente ele mora em Governador Valadares, mas ficou um tempinho aí em Uberlândia também. Ele vai contar essa mudança aí de Rio de Janeiro para Uberlândia, para Governador Valadares, enfim. Enquanto ele estava no Rio de Janeiro, ele atuou como sommelier, por isso que talvez podia ter o Pergunte a Sommelier, mas esse seria o Pergunte a Sommelier, mas a gente vai fazer várias perguntas para ele. Ele trabalhou em nos principais restaurantes lá do Rio de Janeiro, em hotéis, né, tudo lá no Rio de Janeiro, na cidade. Ele vai contar um pouquinho pra gente. Professor da ABS, Associação Brasileira de Sommelier, jurado em vários concursos de vinhos do Brasil, no exterior, inclusive agora, semana passada, se eu não me engano, ele estava no Sul como um dos jurados do prêmio Melhor Espumante do Brasil. Ele vai contar um pouquinho disso aqui pra gente também. Isso assim, jurado no exterior, no Brasil e no exterior. Também vamos ver como é que é ser jurado no exterior. Ele tem formação em vários cursos específicos de sommelier, de vinhos, né? De uma forma geral. Cursos na área de hotelaria, gastronomia, liderança e gestão de RH, além de estágios e atividades didáticas em restaurantes, vinícolas, em países da América do Sul. Quer dizer, o cara acho que trabalhou também fora do país. Aí vamos ver se é isso mesmo. Atualmente ele vive em Governador Valadares, isso aqui é a minha cola, eu já falei, mas é a minha cola. Ele atua como sommelier da rede Big Mais. Vamos entender como é que funciona isso também, como é que é o dia a dia dele. Ele ganhou vários prêmios. Em 2015, ele foi campeão carioca de sommelier. Em 2016, ele foi o melhor sommelier do ano numa competição junto da Bacomídia e da BS Rio de Janeiro. Em 2017, se tornou o melhor sommelier do Brasil nos vinhos do Alentejo. E em 2022, o cara ganhou o campeonato que tá no YouTube. Eu vou deixar na descrição. Assiste que é muito legal. Ele foi o melhor sommelier do Brasil em 2022 e vai representar o Brasil no Pan-Americano do México em 2024. Ele é o cara, o Wallace Neves. Seja muito bem-vindo. Olha, muito obrigado pelo convite, participar desse bate-papo com vocês de maneira informal, agradável e acompanhado de uma boa taça de vinho, não é? Saúde. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E você sabe que, assim, logo de cara já tem uma primeira pergunta que é de praxe aqui no programa. Vamos lá. A gente sempre fala e pergunta para os nossos convidados para indicar ou recomendar algum livro, uma série, um filme, mas como você, eu sei que você não mora em São Paulo, eu não sei se você trouxe, eu não vi nenhum livro aí e tal, mas tem algum livro, série ou filme para você indicar para a galera do Conexão Tanino? Tá.
Um filme que eu adoro, recomendo para todo amante de gastronomia, La Fête de Babette. É um filme canadense dos anos 80 que é excepcional. A empregada, ela acaba saindo da França, indo para o Canadá, vai auxiliar uma família em um vilarejo, né, fazendo alguns alimentos, sopas, comidas, etc. E ela ganha na loteria, vai à França, compra algumas iguarias, alguns vinhos e promove um belíssimo de um banquete em agradecimento àquela família que recebeu ela, aquele vilarejo. E dentre os vinhos tem o champanhe La Grande Dame, né, que é um cuvée de prestígio da Veuve Clicquot, e tem um Grand Cru da Borgonha, que é um Clos de Vougeot, para acompanhar com codorna recheada com foie gras. É um filme maravilhoso. Claro que naquela época, uma iguaria muito famosa na França era a sopa de tartaruga. Hoje a gente não vê com frequência, né? Acho que nem Sopa de pode. tartaruga? Sopa de tartaruga, isso. É um filme excepcional Rapaz. para assistir acompanhado, com uma boa taça de vinho e viajar por essa odisseia de resiliência, de amor ao próximo e gastronomia e vinho. Vou deixar Né? aqui na descrição o nome do filme, não sei se tá no Netflix, nas plataformas digitais, enfim. Mas vocês precisam achar, vocês procuram aí também que tá tudo certo. No português é A Festa de Babette. Pronto. A Festa de Babette. Vai deixar aqui, né? Vamos deixar aqui a indicação desse filme aí. Muito legal. Valeu. Uma outra pergunta tradicional aqui no Conexão Tanino, Wallace, é qual a sua conexão com o vinho? O que te despertou, o que num determinado momento da sua vida te despertou para o mundo do vinho? No seu caso, eu já vou emendar uma outra pergunta. Eu quero saber como foi o seu despertar para o mundo profissional do vinho e da gastronomia, da boa mesa, vamos dizer assim. Tá. Minha conexão do vinho começou há muito tempo, da época de infância ainda. Não porque minha família é tradicional consumidora de vinho. Somos o país da cerveja e cerveja de qualidade, que tem o intuito de refrescar a gente e dar um pouco de enriquecimento para o abdômen. Não é? Literalmente. Literalmente. Mas é boa, nada contra, eu gosto também, tá? Em casa é maravilhoso. Só que, qual era a minha conexão com o vinho? Era época de final de ano na casa da minha avó. Quando eu passava o Natal ou o Réveillon na casa da minha avó, sempre tinha um vinho. E não era Chateau Margaux, Petrus, Romanée Conti. Acho que eu sei qual era. Era o sangue de boi, 5 litros, aquele garrafão. Que nascido né? Vinho, mas enfim. Isso é no Natal, Réveillon. Depois com a rapaziada, com os amigos, né, para poder curtir a night, era o Cantina da Serra mesmo. E quando tinha umas minas, minha esposa me desculpa aí que eu vou falar, ainda batia com leite condensado, né? É verdade. Na época de ensino médio, faculdade, era essa nossa bebida, né? Então minha conexão era essa. Então o vinho sempre me traz essa memória da época da infância, na casa da minha avó. Por isso que eu não tenho nenhum tipo de preconceito com vinhos de uvas americanas, vinhos de garrafão. Uhum. Quando eu vou ao Rio de Janeiro com meu pai, ele não bebe o meu vinho. Quando ele tenta beber, ele me xinga. Wallace, vai pra ponte que caiu com esse vinho que você me serviu. Aí ele pega lá o pérgola dele, e aí sim, que legal, eu bebo na canequinha o pérgola com meu pai, que tranquilamente. Legal. Porque para mim o vinho ele é uma conexão, como falou aqui na apresentação. Conecta as pessoas, né? Cara, e a conexão com o pai, com um copo de vinho, independente da uva, da procedência, da espécie de vites que ele é preparado, não tem preço, né? Eu li um livro uma vez chamado De Vinho e Guerra. Também já li. Ótimo livro. Ótimo livro, é maravilhoso. Nos inspira cada vez mais a viajar, né, por essa bebida tão fascinante que é o vinho. Pode ser uma indicação do Wallace também de leitura? É uma indicação. Então pronto. É uma indicação ótima de leitura. Indicação. E existe uma passagem no livro, né, que fala quando os franceses, né, foram aprisionados nos campos de concentrações, né, pelos alemães, que antes eram parceiros comerciais, depois tiveram que prender os amigos franceses, né? E todo ano tem a festa da vinha na França. E estavam esses franceses ali presos, né? E um general do campo de concentração, um líder, não sei o nome técnico que se dá para isso, né? O manda-chuva lá, o dono da boca do campo de concentração, ele autorizou a festa da vinha, conseguiu poucas garrafas, né, de um vinho da região do Loire, e um produtor provou aquele vinho,
primeiro gole dele foi crítica. Esse vinho tá tão ruim, tá desequilibrado, tá deselegante. Provavelmente é da safra de 39, né? Porque existe uma lenda que todo ano, antes de uma grande guerra estourar, a safra era péssima, né? E coincidência ou não, realmente isso é verdade. Caraca, não sabia disso não. Só que depois ele fechou os olhos, começou a degustar aquele vinho, e o que ele lembrou? Caramba, no vinhedo, com os filhos, com a esposa, com os funcionários, colhendo a uva, fazendo vinho, aquele piquenique com os patês, pães e etc. Para ele foi o melhor vinho da vida dele. Caraca. Né? Até me arrepia. Então, o mundo Que do vinho, legal, para mim, é isso. Então, quando eu estou com meu pai, se é o pérgola que eu vou degustar com meu pai. Que o mais importante é estar ali com ele. Eu sou, graças a Deus, que eu posso ainda usufruir. Né? E assim como é com a minha mãe também, né? Com a minha sogra lá. Minha sogra é de Iturama, mais interiorzão de Minas ainda. Iturama, né? E lá ela bebe a cerveja Skol, né? Fala a marca, não sei se não é merchandise, tá? Não, pode falar né? o que você quiser. E se eu servir uma cerveja para ela de... Desce redondo. Lá, Desce redondo. naquele calor de 48 graus na sombra, amigo. Até Itaipava gelada, estupidamente gelada, vai bem. Né? Então, acho que a bebida alcoólica, o vinho principalmente, que é a nossa bebida, o nosso tema principal, é uma bebida democrática, né? E ela tem essa facilidade, esse poder de promover boas amizades e conversas inteligentes, como dizia Louis Pasteur lá no século XIX. Né? E a sua relação profissional com o vinho, o que te despertou para esse mundo? Quando que você achou que se tornar sommelier seria uma boa ideia? Eu acho que tem a ver com o pai dele, que ele falou do pai dele aqui, mas tem uma história aí do pai dele lá atrás que deu um empurrãozinho, né? Olha, meu pai me deu o melhor empurrão do mundo. Eu sei desse empurrão. Né? Qual é o empurrão? Wallace, vai procurar um trabalho, isso aí não é trabalho. Falei, vou provar pro meu pai que eu vou conseguir ser sommelier. Né? É uma forma de você empurrar. Né? Uhum. Aí você que vai determinar o que vai fazer com esse impulso. Ou vai te alavancar ou vai te depreciar na sua caminhada. Mas o curioso é que é verdade. Eu trabalhava com meu pai no ramo de automóvel. Meu pai é funileiro, é lanterneiro, dono de oficina no Rio de Janeiro. E eu sou o filho mais velho, então para a cultura do meu pai era o seguinte, o Wallace tem que aprender minha profissão, que lá na frente eu vou ficar velhinho, e o Wallace vai manter o negócio aqui da família e... Vai assumir. E eu não tinha nenhum talento. Até hoje eu tenho um cicatriz nas mãos de chapa que cortavam, queimadura com maçarico. Eu falo com meu pai hoje, né? Eu falei, pai, se eu tivesse insistido, eu acho que o senhor tinha infartado muito tempo. Já tinha subido de plano há muito tempo. E numa época, acabei discutindo com meu pai em relação a isso. Eu não quero, né? Não é o que eu quero para a minha vida. Né? E falei, e agora? O que eu vou fazer? Saí debaixo das asas do meu pai, fui trabalhar de auxiliar de caminhoneiro, carga e descarga. Isso foi nos anos de 2004, 2005. A minha história com vinho é recente, são 15 anos de experiência e é um adolescente. Né? O que um jovem de 15 anos sabe da vida? Vamos fazendo as contas aí, ó. Vai fazendo as contas. Né? Vai fazendo as contas. E eu comecei a descarregar caminhão. Né? E também vi que não era para mim. Lembro uma vez que eu fui com um grupo, né, uns 3 amigos lá de carga e descarga, de chapa, para descarregar uma carreta de açúcar em um grande mercado no Rio de Janeiro. E começamos a pegar... sacos aí de 10 quilos, né? Aí eu pegava 50 quilos. E eu comecei com 3. Eu era brabo, comecei com 3. E tô vendo aquela rapaziada lá, 50 quilos direto, correndo num pique danado. E eu lá com 3. Daqui a pouco passou para 2, né? E depois passou para 1. Aí um dos colegas lá, já era um senhor, né, acostumado com esse trabalho, cara, continua assim, a gente não acaba hoje. Eu falei, a gente ganha por diária. Se eu acabar meio-dia, acabar meia-noite é o mesmo. Eu vou arrebentar minha coluna com isso. Aí ele pegou e falou pro encarregado, pronto, no outro dia eu estava na rua. Putz, grilo, cara. Só que o que é interessante,
Na cabine do caminhão, vi um jornalzinho dizendo que tinha vaga para uma escola técnica no Rio de Janeiro, gratuito, né? Eu sou da Baixada Fluminense, de Queimados, perto de Nova Iguaçu, né? Uhul, Nova Iguaçu. É da Baixada Fluminense, flamenguista. Flamenguista, isso aí. E fui me inscrever nesse curso. Eu queria curso de escola técnica para várias áreas, né? Mas o meu foco foi indústria, que eu pensei comigo, pô, trabalhei um pouquinho com solda, conheço um pouquinho desse mercado, indústria, né? Vai dar certo. Visão, hein? Visão, cara de visão, ó. Cheguei lá, não tinha vaga para indústria, tinha para hotelaria. Eu falei, putz, cara, que porcaria é essa de hotelaria? Nunca ouvi falar de hotelaria. Vou fazer. Né? Vai que quando abrir vaga para a indústria, eu já estou no complexo, né? E já faço migração ali e tal. Cara, foi o que eu fiz. Legal. E aí foi amor à primeira vista. Aí dentro da hotelaria, a gente conhece sobre departamentos de RH, de recepção, concierge, manutenção, alimentos e bebidas e etc. Né? Faz parte do Faz parte. Também. E aí, o que mais me despertou a atenção foi alimentos e bebidas. Área de restaurante, eventos, banquete, room service, etc. Então, fui me especializar em alimentos e bebidas. E um dos professores falou sobre a função da hierarquia do restaurante de um hotel, entre a função sommelier. E eu achei o nome bonito. Falei, cara, soa bem. Chegar para mim aí e falar que eu sou sommelier, vai né? dar bom, eu acho que eu já vou ganhar na largada ali. Vai dar bom, E achei bonito o nome, sommelier. Aí eu escrevi todo errado, né? O que era sommelier? Aí cheguei em casa, falei com a minha mãe, pô, mãe, eu vou ser sommelier. O que é isso, Wallace? Sou o quê? Somália? Um cara que vem da Somália é sommelier. É um cara que degusta vinho, né? Me formei em hotelaria, comecei a trabalhar em restaurante como garçom, depois fui para hotel, guardei uma graninha, procurei a ABS no Rio de Janeiro e comecei ali o meu curso. E o engraçado é que é o seguinte, o primeiro dia de aula foi servido para a gente, comecei com o pé direito. Foi um Chardonnay da Borgonha do Joseph Druhan. Você lembra disso, cara? Lembro. E eu coloquei... a primeira vez a gente não esquece, não tem esse ditado, né? O Druhan também não, né? Pois é. E eu coloquei aquilo na boca, falei para um amigo do lado, falei, putz, cara, a gente vai ganhar dinheiro bebendo um troço ruim desse. Ruim? Acostumado com pérgola. Achei que ele ia falar o contrário, tipo, eu tomava Skol-zinho aqui, agora... Não, e aí? Como que você sai de um pérgola, sai de um Cantina da Serra com leite condensado e vai no primeiro dia de aula um chardonnayzão, né, que o seu paladar não está preparado para ele. Né? E o que me chamou a atenção no vinho foi a parte de história, de cultura, me forçou, no bom sentido, a ter um conhecimento de idiomas, né, de me relacionar. Né? Então, sou muito grato e assim começou a minha trajetória no mundo do vinho. Tá? É interessante que vários dos grandes sommeliers e sommeliers que a gente entrevistou aqui, a conexão com o vinho, como eles começaram a desenvolver a profissão sommelier, veio com uma boa dose de acaso, como o seu foi um informativo na boleia do caminhão. Isso. Mas assim, desse momento aí para hoje, né, o Wallace é um grande sommelier, tanto é um grande sommelier que você participou como jurado, como o André já mencionou, de uma competição de espumantes brasileiros, agora, né, faz um pouquinho tempo. Dias atrás aí. Isso, e você participou também como jurado de uma competição de melhor sommelier do Rio de Janeiro. Mas você ganhou a competição de melhor sommelier pela BS Brasil em 2022. Então, eu queria saber qual que é a diferença, quer dizer, a diferença é óbvia, mas diz um pouquinho para a gente como que é estar na condição de jurado e estar na condição de concorrente de um concurso. Tá. A competição sempre me fascinou. Aí vem a questão do empreendedorismo, tá? As pessoas acreditam fiamente que empreender é você juntar um capital e investir em um negócio. Empreender é em tudo que você faz, né? Na época não tínhamos a internet como temos hoje. Então, qual era a maneira de eu pegar e ter evidência para o mercado? Competição. E logo no meu primeiro ano de formado, fui fazer uma competição de sommelier no Rio de Janeiro. Estudei. Primeiro ano? Primeiro ano.
estou preparado, fiz a prova, minha nota 33% de acerto de 100. Tá. Caraca. Outro ano, mais uma prova, 45. Nossa, tá difícil, mas pelo menos já aumentei aí, né, 1 ponto, né, e 2 décimos aí. Outro ano foi 55, depois 66, depois foi 80, fui para a final, né, que são as maiores notas que vão para a final, ou 3 maiores notas ou 5 maiores notas, como era antigamente. Quando eu fui para a final, quando você assiste, a gente acha que é o top da balada, sabe tudo. Cara burro, como é que o cara não sabe a diferença de um conhaque para uma cachaça envelhecida? Né? Então, você fica assistindo, você começa a criticar quem está se apresentando. Minha primeira final foi uma final tão ruim. Eu não sabia do que era feito a tequila, né? A marguerita, por exemplo, um drink feito com tequila, eu fiquei tão nervoso, eu falei que era com vodka, né? Harmonização péssima. E o nosso presidente da ABS Brasil, Dânio Braga, né, eu sou muito grato a ele, que ele trouxe a profissão para o Brasil em 83, fundou a ABS, colocou a ABS como filiada à Associação Internacional, e se hoje o sommelier tem essa visibilidade que tem hoje, reconhecimento de mercado, é porque o Dânio, né, com muito carinho, aí, muita dedicação, foco, desenvolveu isso. E um grande chefe de cozinha também, né, dica de passagem. E ele foi fazer uma reunião com os finalistas, né, após a prova, e falou, nossa, foi péssimo, você não sabe harmonizar nada, só que de maneira italiana. Sabe que italiano é muito educado, né? Xinga que é uma maravilha, gesticula e vai para cá, vem para lá, e vai tomar um Doril e vambora. E alguns amigos ficaram desmotivados. Eu não, falei, caramba, falta eu conhecer melhor sobre gastronomia. Fui fazer um curso de gastronomia italiana para conhecer a terminologia da gastronomia, um corte brunoise, uma macedônia. Isso no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, tudo Rio de Janeiro. Que até então, para mim, sair de Queimados e ser premiado no Rio de Janeiro já era o concurso e a vida estava no auge para mim. Fiz o curso, me formei, teve a competição, fiz a prova, fui para a final e fui aprovado com a maior nota. Isso em 2011, né? Eu fiquei muito feliz com isso. E aí eu gosto muito de conversar e batendo um papo com o cliente, um grande empresário do Rio de Janeiro, ele falando comigo depois de tomar uns vinhos, né? Tomou uns goró, já estava para lá de Bagdá. Wallace, você tem que ter história para contar. Falei, poxa, mas eu tenho história, acabei de ganhar o prêmio de melhor sommelier no Rio de Janeiro. Não, isso aí é parte da história que só quem é sommelier sabe, pô. Deixa eu explicar para você. O que é história? Junta um dinheirinho, vai à França, fica uma semana, procura um restaurante lá para você descascar cebola, limpar camarão, descascar alho, volta para cá, olha a história. O Wallace Neves, melhor sommelier do Rio de Janeiro, foi à França, trabalhou no restaurante tal, aprendeu as técnicas da gastronomia e serviço e trouxe para o Brasil. Aí eu, caramba, faz sentido isso, hein? Mas e aí, como é que vai para a França? Galeão, cara. É, não é? Galeão. Isso ficou na minha mente, eu guardei isso. Quando eu fui para o Hotel Sheraton, tínhamos um gerente, um general manager, um argentino, Marcelo Moretti, e tinha o chefe dele, que era o vice-presidente da América Latina da Staud, que era o Librizzi, também argentino. E argentino, eu não tenho nenhum preconceito, não sou xenofóbico, mas você nunca sabe quando o cara é milionário e quando o cara é fudido. Que a pinta do cara é a mesma. É igual, né? E eles têm muita grana, tal, dominavam a Staud, né? O Hotel Sheraton do Rio de Janeiro era praticamente 40% da receita da Staud na América Latina. Caraca. Então, o que dava certo ali, dava certo, era para ser copiado em tudo. Legal. E eu estava lá. E o maître, o gerente do restaurante, os garçons, vai vir um Librizzi, vai vir um Moretti para cá para jantar. Pô, os caras não pagam conta, trabalha de graça para eles. E aí vem a questão empreendedora. Eu falei, caramba, onde uma empresa multinacional, o funcionário tem a oportunidade de estar frente a frente com quem é o manda-chuva. O cara que é soldador de eletrodo na Petrobras não conhece pessoalmente o presidente da Petrobras. Não conhece. Né? Olha quantos níveis tem que
ter de empresa, de estudo, de influência para você chegar tete a tete com ele. E eu estava lá, Você como sommelier, como você ia... sommelier. E a argentino é vaidoso, né? Falei, olha, vocês são argentina, a uva emblemática lá é Malbec, não é? Gosto de Malbec? Sim, gostamos. Vou servir um Malbec. Mas vai ser um Malbec de Cahors, sudoeste da França, um Chateau Pineré, 2009. Né? Vou decantar por sedimentação, porque é um vinho que não é filtrado. Dei um show na mesa. Ficaram felizes pra caramba. E para harmonizar esse carré de cordeiro com aligot de queijo gruyère, né? E aí, quando acabou a noite, o Moretti foi Eu tô com embora. água na boca. Só de ouvir a história. Queijo, vamos pegar um queijinho aqui agora. E o Moretti, ele falou comigo o seguinte, Wallace, o que você precisar de mim, me procura. Apertei a mão dele e falei, senhor Moretti, pode me receber na sua sala amanhã, às 15 horas da tarde? Na lata, Na sim? lata. Eu vou confirmar com você amanhã. Caraca, É. meu. Aí ele ligou no restaurante, Wallace, 15 não, mas às 17 Não, porque eu horas, posso. né, você vem. Tá tudo perfeito, desci lá. E aí, o senhor Moretti, o senhor falou para mim ontem que eu precisasse, poderia falar com o senhor, não é? Sim. E eu sou sommelier do hotel, não sou? Sim. E o país que é referência no mundo do vinho é a França. Correto. E gastronomia também? Sim. E tem um hotel Sheraton na França? Tem. Então, eu quero fazer um cross-training lá. Você pediu pro cara. Como que pode me ajudar? Ele, não te prometo nada. Passou um ano, o RH me chamou no escritório, Wallace, vamos mandar você para a França, para o Sheraton de Montpellier, para você fazer um cross-training, um estágio lá nas suas férias. Puta, que legal, cara. Né? A gente paga a sua passagem e lá eu trabalhei no hotel, não pagava hospedagem nem alimentação, né? E o curioso é o seguinte, qual era meu apelido, meu pseudônimo lá na porcaria de Montpellier? Zé Pequeno. Zé É, Pequeno. Rio de Janeiro, carioca, na França, pô, só passa isso. É que eu não né? sei como é que é. Zé Pequeno em francês, né? Mas daí, enfim. Mas é aquele sotaque meio esquisito, né? Que não tem legal. tradução, né? É, se fosse traduzir no francês é Petit Zé, mas era Zé Pequeno mesmo, né? Petit Zé. Mas foi uma grande aula, né? E eu fui almoçar com o diretor, que era o Pierre, lá do Sheraton. Pedrão. É o Pedrão, Pedroca, parceiro. E ele me levou em um restaurante em Carcassonne, me fugiu o nome do restaurante. E o maître nos recomendou de amuse-bouche. Eu não falava nada de francês, cara. Eu queria ir para a França. Olha só que maluquice, né? Que legal. E serviu pra gente um fromage de tête, né? E eu escolhi um cremant de Limoux, uma taça para fazer uma harmonização. E eu gostei daquele negócio. Eu perguntei pro Pierre o que era um fromage de tête. E ele, não, depois eu te falo. Comi. Aí eu pedi um cochon de lait, que é um leitão de leite maravilhoso que derrete na Cochon de boca. lait. É um cochon do de leite. lait. Não, é leitão de leite. Leitão Cochon novo de do 2 leitão. meses. É? E depois eu perguntei, né, o que é fromage de tête? Né? É queijo de cabeça, porque a Europa são países que Fromage foram de conquistados por guerras, né? Então aproveitam tudo do animal, tudo. Então vinha aqueles leitãozinhos ali para poder fazer o prato. O que fazia com o miolo, com a língua, com a garganta? Fazia uma terrine, né? Para poder servir de cortesia ao cliente. É fromage de tête, é queijo de cabeça, né? E aí a questão de saber onde você quer chegar. O empreendedorismo é isso. Eu não podia perder a oportunidade, já que o manda-chuva pegou e falou aquilo para mim, de repente que se legal, arrependeu. Quando foi isso? Isso foi em 2013. 10 2013. anos atrás, cara. Que 2013. legal. Bom, e só para você explicou todos os Que pratos, legal. a bismuche é uma entradinha que é utilizada para limpar o paladar e iniciar o almoço, certo? Não, na verdade, a amuse-bouche é um cumprimento do chefe, né? Eu cheguei para jantar, estamos aqui no Conexão Tanino e tem aqui um amendoim, tem um queijinho. Isso seria amuse-bouche, que traduzindo é brincar com a boca. Né? Seria uma entrada. Uma entradinha, antes do couvert, né? Ou Nós estamos numa amuse-bouche aqui, ó. Tá chique. Eu fui num restaurante uma vez Até o final é amuse-bouche. há muito tempo atrás, eu chamava
que era o restaurante do Hyatt, aqui em São Paulo. Peraí. Como é que chama o E restaurante? eles serviam a Miss Bush e à época eles Não, mas- explicaram que era para limpar o pra paladar. limpar o paladar. Não, mas fala de novo, como é que Mas chama o restaurante? mas você com certeza sabe melhor do que eu do que trata isso, do que se trata a Miss Bush. Deixa eu te falar alguma coisa para vocês. Primeiro, né, eu vou pular essa história aqui dele ser jurado, que eu queria explorar mais um pouquinho, e dele ser julgado, né, quando ele é concorrente. E eu só queria dizer para vocês que eu gostaria muito, se eu fosse concorrente de um concurso, de ter como jurado o Wallace. Porque a gente estava batendo um papo nos bastidores com o Wallace e a gente acabou comentando sobre alguns vinhos. E por mais que a gente puxasse, o Wallace foi extremamente respeitoso com todos os vinhos que a gente estava mencionando, o que demonstra o tamanho do respeito que ele tem por quem está manejando esse produto vinho, né? Que é o vinho, que é a uva, e o respeito pelo produtor, né? Pela Os cadeia. caras que estão atrás do vinho, atrás dessa taça, atrás do. A cadeia de produção do vinho. Então, parabéns, viu, Wallace? Eu acho que vale o registro. E agora eu vou passar para a pergunta, então. Parece que essa não foi a única oportunidade que você aproveitou de conversar com pessoas, né? Nesse caso aí era o General Manager do Sheraton, mas parece que você também atendeu o Alain Ducasse, é isso? Conta pra gente quem é o Alain Ducasse e o que você aprontou com o Alain Ducasse, quando ele foi jantar no restaurante que você era o sommelier. Sim. Alain Ducasse, quando ficamos sabendo que ele iria conhecer o restaurante e iria ter uma experiência gastronômica com a gente. Alain Ducasse, que é o chefe de cozinha premiado, com muitas estrelas Michelin, deve ter no mínimo 18 Michelin Star, de 20 Põe no Google aí que pra vocês terem uma ideia quem é esse cara. É autor de bons livros sobre gastronomia. Ele é discípulo do Alain Passard, que também foi um precursor aí da Nouvelle Cuisine, aquele movimento, né, da reinvenção da gastronomia francesa, puxado pelos Troagot, Paul Bocuse, né? Alain Passard, e o Alain Ducasse é um discípulo dele. Né? E hoje aproveitando, Claude, você está convidado para vir aqui no Conexão Tanino falar sobre, né, vinhos, obviamente, a conexão. E a Nouvelle Cuisine. E a Nouvelle Cuisine. Se eu não me engano, o Claude voltou a produzir aquele salmão com azedinha, né? Só um parêntese, que é um prato clássico. Acho que o pai dele ficou famoso, né? Aquele restaurante Maison Troagot. Exatamente. Né? Ele, acho que voltou a trabalhar com esse prato no restaurante dele. Né? Mas, Claude, por favor, venha no Conexão Tanino. Somos seu fã. Bom, já que você levantou essa bola, a gente também estava conversando um pouquinho antes. A gente já volta para a pergunta sobre o Alain Ducasse. A gente estava conversando um pouquinho antes, eu, o André e o Wallace. E eu estava comentando com o Wallace que, na minha opinião, a culinária brasileira ela teve uma virada nas mãos de 3 grandes chefs. O Claude Troagot, o Eric Jacquin e o Laurent Sudot. Então, fica o registro. Na minha opinião, são pessoas importantíssimas. A culinária brasileira deu uma guinada e é o que é hoje, começando na mão desses 3 grandes chefs. Coincidentemente, 3 franceses. Coincidentemente, 3 franceses, 3 apaixonados pelo Brasil. O Claude Troagot e o Eric Jacquin continuam com restaurantes, o Laurent Sudot só com consultoria. A gente estava falando do Alain Ducasse e o que você fez quando você recebeu o Alain Ducasse lá no seu restaurante? E pensando no menu, né? O chefe preparou o menu. Nosso chefe era o Jean-Paul Bondou, que é o dono do La Bourgogne de Punta do Leste, um grande chefe também, um restaurante lindíssimo. Tá? Isso foi aonde? Rio de Janeiro, no Sheraton, no restaurante L'Étoile, a Estrela. Né? O chefe tá ali no... Da Niemeyer. A Niemeyer. Entre Leblon e São Conrado. Sim. E eles avisaram para você que o Alain Ducasse iria jantar lá. Sim. Ok. E o chefe saiu de La Bourgogne, lá do Uruguai, para ir para o Rio de Janeiro para desenvolver o menu. Né? Na época que ele foi ter essa experiência conosco, o Alain Ducasse, a Estácio de Sá tinha um curso de gastronomia, né, que era parceira do Instituto Alain Ducasse. Né? Então, ele veio, o Davi Mansour era o braço direito do Alain Ducasse, coordenava os cursos no Brasil, e nessa ocasião, o Alain Ducasse veio ao Brasil e foi ter experiência com a gente. E na época, meu diretor era um italiano, o Antonello de Cristofano,
Hoje ele é corretor de imóveis lá em Miami, tá? Imóveis de luxo. Saiu da hotelaria também. Ele falou, Wallace, vamos pegar aqui os nossos melhores vinhos para poder servir e harmonizar para o Alain Ducasse. E tínhamos o Champagne Krug, tínhamos lá um Chateau Jean Voisin, tínhamos um Porto 30 anos, um Montbazillac meia boca. Tipo a Skol. Skol. E eu falei com o Antonello, Antonello, o de melhor esse cara conhece. Ele pega champanhe cristal, faz sabayone de ostras com champanhe cristal. Sabe? Esse cara vai tomar um banho, liga o chuveiro, vai sair do chuveiro dele Dom Perignon. Então não adianta eu pegar o melhor que eu tenho aqui, né? Mas quero surpreender Alain Ducasse. O de melhor do mundo ele conhece. Ele não conhece o de melhor nosso. Me dá uma semana que eu quero ir para o sul. Vou visitar vinícolas para poder escolher os vinhos para harmonizar o menu da Alain Ducasse. Show de bola. Né? O Sheraton me deu essa permissão, fui ao sul, fui em algumas vinícolas, fugi um pouco de Bento Gonçalves, fui a Flores da Cunha, né? Hoje é a IP Altos Montes, né? Indicação de procedência, uma indicação geográfica da região, e escolhi alguns vinhos. Levei. Alain Ducasse foi lá, sentou, o pessoal da Estácio, Davi Mansur, Você etc. Não falei nada. E cheio de medo, né? Vai que eu vou servir o Alain Ducasse e a garrafa treme, cai na taça, dá um banho de vinho no cara. Mas segurei a emoção e consegui fazer um serviço e apresentando os vinhos, né? Para poder acompanhar a entrada, recomendo esse espumante feito, né? Em Surly, 575 dias e tal, para poder harmonizar com a nossa entrada. E eu levei um vinho fabuloso. Infelizmente, a vinícola não produz mais, né? Que na época era proibido vender vinhos no Brasil pela legislação acima de 14% de álcool, né? Caraca! E hoje em dia tem um vinho generoso, né, no Brasil, né? Para dar permissão de produtor de uma indicação geográfica fazer um vinho com teor alcoólico maior, e outra, o aquecimento global, querendo ou não, acaba influenciando Com também, certeza. né, o calor, nível de açúcar na uva correspondência a nível de álcool mais elevado. E um vinho fabuloso chamado Gerante. Posso falar porque eu não encontro mais esse vinho nem na vinícola. Gerante. Quem tiver a garrafa... vale uma fortuna. Caramba. E eu decantei 3 horas antes. Na hora de vir o prato principal, eu falei desse vinho, da técnica de vinificação, servi no decanter. Alain Ducasse levantou, apertou minha mão, me deu um cartão e me convidou a fazer um estágio com ele no Louis XV Pesquisa, restaurante Louis XV, né, que fica em Monte Carlo. E eu fiquei feliz, e eu tremendo falei, nossa, posso tirar uma foto com você depois? Ele, não, agora. Vamos tirar agora. E me abraçou e tirou foto. Se eu tivesse com a camisa, assina aqui, autografa, faz uma tatuagem. Que legal, cara. Agora, fato é que eu não fui permitido a fazer o estágio com o Alain Ducasse, porque eu era funcionário do Hotel Sheraton, então a saúde acabou não permitindo fazer esse estágio. É natural, é normal que isso aconteça, né? Mas foi uma grande experiência. E a minha visão foi o seguinte... Minha história para contar. Eu vou surpreender esse cara ou sim, né? Se não for por qualidade, vai ser por novidade. Né? E graças a Deus foi novidade e qualidade. E ele ficou curioso. Uma história de harmonização também. Eu fiz um menu harmonizado com uma chefe japonesa, Shio Kenzagi, a esposa de um amigo argentino, né? Trabalhamos juntos, o Marcelo. Hoje eles têm um restaurante na França que tem a primeira estrela Michelin. E eu fiquei assim... muito contente por uma japonesa conseguir um Michelin Star dentro de Paris, cara. Caraca. E ela veio fazer um jantar, e o japonês ele é muito metódico, ele estuda, é organizado. O brasileiro não desisto nunca, é mais feeling, é mais improviso, né? São características, né? Boas, né? E ela veio para o Brasil uma semana antes do jantar, ela foi no Mercadão para poder conhecer qual era o nosso produto. E ela escolheu o palmito. Olha o que essa mulher fez. Ela é japonesa, no Brasil, num restaurante francês. Ela pegou um palmito e empanou naquela técnica japonesa de tempura, né? E sauce béarnaise.
que é um molho clássico francês. Então ela pegou o Brasil, que é o palmito, tempura, que é japonês, sauce béarnaise, que é francês, para poder servir de amuse-bouche para os nossos convidados, sabe? Nossa. E é uma chefe pequenininha, baixinha, Que legal. tímida, fala baixinho, sabe? Mas, olha, é de uma precisão, de uma técnica. Caraca, meu. E eu indo à França, até vou lá para ver eles, dar um abraço neles, né? Aliás, aproveitando, você que é que assiste o nosso programa, que ouve o nosso programa, dê a sua opinião. Para que serve a amuse-bouche? É para limpar o paladar? É só uma entradinha? Escreve aqui pra gente e depois a gente comenta. Manda aí. Isso. E deixa eu te perguntar uma coisa, já que você estava dizendo, né, você acabou de elogiar aí 2 vinhos nacionais, eu quero saber, e você acabou de participar de um concurso como jurado de espumantes nacionais, quero saber quantas andam os espumantes e os vinhos nacionais. Você tem visto e provado. Tem te agradado? Estamos evoluindo? Estamos melhorando a cada ano que passa? Qual que é a sua opinião? Olha, eu não sou de carregar bandeira. Um bom vinho é um bom vinho, bem feito, né? Pronto e acabou. Agora, a gente acompanhar a evolução qualitativa de enólogos jovens, todos tatuados, barba, sabe? Que você quebra um pouco aquele estigma das pessoas, né, mais tradicionais, né? Com novas técnicas de vinificação. Eu conheci um vinho hoje que os produtores amadurecem um vinho em um barril onde envelheceu o Bourbon. E ficou bom pra caramba. Agora, voltando a falar vinhos brasileiros, né? Temos um produto muito emblemático que são os espumantes, né? Eu ainda concordo com uma tese que diz que o Brasil não tem uma uva emblemática. O Brasil tem um produto emblemático que é o espumante, principalmente no sul. Por que é necessário sublinhar isso, né? Destacar isso? Porque o Brasil hoje produz vinhos de técnicas diferentes, regiões diferentes, né? Temos vinhos no Nordeste, temos vinhos em Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Bahia, né? E cada um com sua técnica, com a sua forma de pegar e produzir o vinho. Então, falando em espumante, sem dúvida, o Sul é a nossa referência. Fui jurado do concurso, fiquei muito surpreso com a qualidade, com a paixão dos enólogos. Existem aquelas vinícolas mais tecnológicas, né? Robô fazendo tudo, daí o enólogo decidindo qual vai ser o corte, né? Como que vai ser lançado esse produto. E existem aquelas vinícolas de produção pequena, mais rústica, artesanal, né? E fazendo também belíssimos espumantes. Quando a gente fala em vinho tranquilo, durante muito tempo se defendeu que a Merlot era a uva emblemática no Brasil, principalmente no Sul. Exatamente. E eu visitando vinícolas, né? Eu andando por vinhedo de Merlot, uma parte do vinhedo, o solo era argila, 50 metros depois era basalto. Falei, calma aí. Enólogo, é diferente o resultado aqui do basalto do argila, não é? É totalmente diferente. Então não dá para poder cravar que a Merlot é a nossa uva emblemática, porque o solo é um dos fatores preponderantes para o perfil e estilo de vinho. Né? Isso eu acho muito legal, né? Faz sentido. E outra que o Brasil tem melhorado muito em relação ao manuseio, em relação ao estudo, manda uns filhos para poder fazer um estágio na vinícola fora, aprende o conceito, traz para cá para adaptar à realidade brasileira, né? E algo que não está acontecendo com o sommelier, né? Pelo menos eu não vejo dessa forma. Aquele sommelier clássico de restaurante, no Brasil só vem na minha cabeça um. Já sei até que você vai falar. Não tem mais sommelier naquele formato. Nome português? A falar, eu sou muito fã dele também, admiro o trabalho, né? Muito fã. Que é o Manuel Beato. Né? Eu queria hoje ter essa estrutura de ter um restaurante. É o Pelé. Então ele está fora da... Enfim... Aproveitando, você já está convidado também, Manuel. Tem que vir aqui Manuel contar a sua história. Também não só de um conhecimento, mas de uma delicadeza no salão que é impressionante. Outro detalhe,
Ele não é arrogante, né? Não, Exatamente. é impressionante. É, Impressionante. eu sempre falo para os alunos, para os colegas de profissão, para a equipe que eu lidero, que o vinho, para o conhecimento é uma defesa, não é um ataque, né? Como assim, Wallace? Defesa. Olha, sou um cliente, quero comprar aqui um vinho tinto, né? Um Merlot da Serra Gaúcha, tá? Você tem? Ah, tenho sim, algumas opções. Está aqui, aqui, aqui. Pronto. Eu vou fazer um salmão grelhado. Você recomenda esse vinho para poder casar com o salmão grelhado que eu gosto? Olha, gosto é gosto, né? Porém, o mais recomendado é uma carne vermelha. Se a sua preferência é salmão, temos aqui essa opção do vinho rosé, do vinho branco. Se a preferência é tinto, temos aqui um Bardolino, temos um Pinot Noir, temos um Gamay. Olha só como que o conhecimento é defesa. Se o cliente pega e fala, eu quero comprar esse vinho tinto, vou fazer um Merlot, né? Não, pelo amor de Deus, não harmoniza, tá? O senhor está equivocado, né? Caraca, meu. Ou então, quero comprar esse tinto. Não, perfeito, esse tinto vai harmonizar muito bem com um carré de cordeiro, ou paleta de cordeiro, ou perna de cabrito assado, e o cliente não te perguntou o que vai harmonizar, sabe? Então, o conhecimento do sommelier, ele é uma defesa nesse sentido, né? Não é um ataque para o cliente. E tem muitos sommeliers recém-formados, eu fiz isso, eu passei por isso também, eu aprendi na prática. Fazia um serviço num clube naval no Rio de Janeiro, e sabe que clube é complicado, né? Ainda mais da Marinha. Tava aquela mesa, aí o anfitrião escolheu um vinho lá, da Conchitoro da vida, tava na adega, eu fui servir, ele coloca no balde com gelo. Aí, não recomendo colocar no balde com gelo, porque o vinho estava na adega, a temperatura ideal de serviço é entre 16 e 18 graus. Se eu colocar no gelo, vai gelar mais, o tanino vai ficar amargo, vai perder aroma. E o cara olhou no meu rosto, assim, nos meus olhos e falou, se eu quisesse uma aula, eu estava numa sala de aula contratando um professor para me ensinar isso. Você está aqui para me servir, coloca essa porra no balde com gelo. Olha, minha vontade era cavar um buraco ali, esconder minha cabeça ali, igual a avestruz faz, mas aprendi na prática. E quando a gente é recém-formado, você quer colocar o conhecimento em prática em todo tempo, cara. Faz Isso. parte do entusiasmo, Exatamente. não é? Exatamente. Mas tem um lance interessante disso, porque assim, a gente está muito contaminado com o vendedor que tenta empurrar alguma coisa para você porque ele tem uma meta, porque ele precisa vender aquele produto que está encalhado e tudo mais. Como é que você faz o paralelo disso no mundo do sommelier, que o cara chega seja num restaurante ou Uma loja, uma numa importadora. loja, num supermercado, Tá. e aí o sommelier vai lá com toda a instrução, com todo o conhecimento que ele tem, vai orientar quando o cara fala, eu quero fazer uma harmonização, enfim, ele dá algumas informações para você direcionar qual vinho, e o cara não achar que você tá querendo empurrar aquele vinho porque você vai ganhar uma comissão, porque você vai... Como é que você sai dessa Existem enrascada? estratégias de venda, técnicas de venda, né? É onde eu falo que também o sommelier tem que ser vendedor, né? Não adianta eu ser um PhD em conhecimento de vinho e não reverter isso em números. E o que mantém o sommelier empregado ganhando bem é o quanto de números que ele pode trazer para aquela empresa. Só que não é só números, também é você cuidar do cliente, é ser um consultor do cliente. Então, numa situação como essa, existe a técnica da persuasão. Então, você coloca 3 opções para o cliente, enfatizando uma das 3, aquela que você realmente precisa girar, que faz parte do serviço cuidar para girar o estoque. Né? Faz parte do serviço de Que venda vai do atender o sommelier, cara, que né? vai Que atender o vai cara. atender o cara. O que eu não posso pegar e fazer e nem comprar. Teve situações em restaurantes, em hotéis que eu trabalhei, que o importador veio e falou o seguinte, Wallace, se você comprar comigo aí 100 caixas desse Brunello de Montalcino, eu te levo para Toscana no próximo ano. Falei, tá, aí eu não vendo vinho, o que eu posso fazer? Eu posso devolver para você e pego em troca vinhos que realmente girem? Interessante. Interessante isso. Né? Isso é uma realidade do Ele sommelier. topou? Não. Não. E nem eu.
Lógico, Né? lógico. Imagina, não, eu vou pegar, comprar muito desse vinho aqui para me favorecer em uma viagem Sim, para lógico, fora, né? lógico. Isso acontece muito, já Caraca. aconteceu mais, hoje menos, mas ainda acontece, né? Então, o sommelier, ele tem que tomar cuidado, ele cuida do patrimônio de um empresário, de uma empresa, uma corporação, e ele também tem que tomar cuidado na hora de recomendar para o cliente. Um cliente gosta de um Pinot Noir, eu vou servir para, eu vou recomendar para ele, olha, estou com uma promoção aqui, pô, leva aqui 12 garrafas desse Alicante Boucher, lá do Alentejo. O cara vai me xingar se levar aquelas garrafas, entendeu? Então, tem que tomar Entendi. cuidado, É a né? sensibilidade para entender o Sensibilidade. cliente e também para a veia empresarial, né? Mas isso vai de encontro com a pergunta que nós, no bate-papo que a gente estava lá no camarim, e você comentou, a gente perguntou o que para você é um vinho bom e um vinho ruim, enfim. É. O que você falou pra gente ali? Olha, o básico, né? O vinho bom e vinho ruim. O que é um vinho bom? O vinho bom é um vinho que está apto para o consumo. O que é um vinho ruim? É um vinho que está com defeito, está inapto para o consumo. Tirando isso, o vinho ele pode ser bom e não me agradar. E quando não me agrada, é gosto. E gosto cada um tem o seu. E voltando ao assunto, né? Eu gosto muito de respeitar quem planta a uva, quem cuida do vinhedo. Vocês não têm noção o trabalho que é manusear um vinhedo. Tem muitas vinícolas que não têm vinhedo próprio, tem a parte de vinificação, prefere comprar uva de um produtor, de um fornecedor, porque não quer gastar tempo, dinheiro, cuidado, Que não é cuidando do fácil, vinhedo, é que não é fácil. complicado. Agora, imagina toda essa dinâmica, né, de eu cuidar do meu vinhedo. Por exemplo, no sul, estamos com a primavera chuvosa. Setembro choveu acima da média esperada. Isso vai, Furacão, furacão, né? ciclone. Isso vai influenciar, É o sem Ninho, dúvida, a esse ano é o praça. Ninho É o tá Eninho, pegando lá. sim. E a projeção para a próxima safra não é das melhores, vai perder rendimento. Olha o cuidado que tem que se ter, né? Aí vai lá, vai colher, vai fazer a vinificação, e o cara vai fazer vinho ruim? Não vai. Ele só tem uma chance no ano. Né? Não estou comparando, mas o Nordeste você tem 3 safras a cada 2 anos, aproximadamente, ou mais que isso. Né? Então, se esse ano não foi muito bem, se nesse mês não for muito bem, daqui a 4 meses eu estou colhendo, né? Em outras regiões do mundo, não. Então, não posso pegar e, como sommelier, nossa, esse vinho aqui, cara, que vinho ruim. Não, Não. estou julgando, estou avaliando aqui de forma pejorativa um produto que sustenta uma família, É o que você né? falou, Que são gosto, né? gerações e Então, é gosto. O vinho é bom, não me agrada. Ou várias famílias, Ou né? várias É, famílias, exatamente. né? Então, tem que tomar muito cuidado. Eu até agradeço essa oportunidade de estar batendo esse papo com vocês para poder trazer um pouco dessa visão para olhar para o vinho com respeito, né? Por exemplo, eu detesto giló para o meu paladar, né? Minha esposa, de vez em quando, faz um giló. E eu tenho que Ela é provar, mineira. ela é mineira. E eu tenho que provar o gilózinho que ela faz, né? Agora, tá bem temperado, tá bem cozido, acompanhando uma polenta cremosa também fica muito gostoso. Agora, me agrada? Não, porque eu não gosto de jiló. Né? Mas imagina se eu falo com ela, olha, pô, que jiló ruim, Não. que prato ruim que você preparou. Mas você falou um negócio muito Não, mas importante, que é... peraí. Antes de você concluir, primeiro, Giló é muito bom, diga-se de Uhum. passagem. Depende, é gosto. Já que você, né, deu sua opinião aí na pergunta do André, o que é vinho bom, o que é ruim e a perspectiva do gosto. Aliás, de novo, você é uma pessoa muito respeitosa com relação a os produtores. Saibam disso. Um grande sommelier e um sommelier muito respeitoso. O que você achou do nosso vinho? Me agradou muito. Tá? Fala a verdade, hein? Fala a Verdade. verdade. Percebo muita fruta negra, uma Não. ameixa. Faz como se fosse o campeonato lá. Como é que você faz no campeonato? Tá. Como é que você faz no campeonato? O campeonato avalia as cegas e coloca a nossa nota. Então, Uhum. mas você tá cega. Né? Você tá cega. Você não sabe que vinho que é. Inclusive, os vinhos estão aqui, ó. Inclusive, é esse vinho aqui. Ele não sabe que vinho que é. Tá. E aí? Então, fazendo uma avaliação técnica como um sommelier de gravata, né? Então, esse aqui é um vermelho rubi, com reflexo violáceo, média intensidade, fluidez escorregadio, uma cor muito boa, Saudável. aroma franco, frutado.
um toque fragrante. Percebo aqui um álcool superior, lembrando um eucalipto, algo mentolado nesse vinho, né, de aroma. Um vinho seco, acidez média mais, tanino alto, presente, tanto no céu da boca quanto na parte frontal da boca, né? Um corpo médio mais, uma longa persistência. E se for para jogar na loteria aqui... Campeonato, você tá no campeonato. País: Chile. Um Cabernet Sauvignon de Maipo, Vale Central do Chile. É o que eu arrisco nesse vinho. Olha, a gente Caraca. vai abrir o vinho, mas eu vou te falar uma coisa. Essa escolha do vinho foi minha. Eu errei. Eu sabia que... Eu já tinha tomado esse vinho. Ele está completamente diferente do que eu tomei. E eu já sabia que ele poderia dar um problema, que eu acho que deu, que é no que diz respeito a ele ser um vinho muito jovem. Eu deveria ter guardado esse vinho. Dá pra ver que é. Você vai me dizer que é o especialista, mas enfim, eu acho que o erro foi meu. É um Papa Figos, né, 2021. Nossa, muito Muito novo, né? novo. Mostra lá, por favor. Mas Qual que é aí a câmera, Cazu? É essa aqui, ó. Aqui, ó, Papa Figos. Mas aí é um corte, deve ter um Turiga nacional aí Exatamente. presente. Eu acho que ele Que tem vai uma... trazer essa cor, vai trazer essa nota mais estruturada, um violeta, um toque de esteva também, né? Que é uma vegetação típica do Douro. Mas eu já tomei o Papa Figos, né? Acredito que você também. E ele está muito diferente, eu acredito, porque a gente acabou abrindo um vinho muito jovem, né? 2021, ele poderia ficar mais um tempinho na garrafa. Acredito, Um genocídio, foi um genocídio. acredito que não acho que é um genocídio, mas o infanticídio, na verdade, né? Não acho que foi um infanticídio, mas vinhocídio, foi um vinhocídio. eu acredito que muito dessa jovialidade, da abertura precoce influenciou no seu julgamento. E a Casa Ferreirinha, né? Uma casa icônica também, que faz o Barca Velha e outros grandes vinhos. Enfim, o nosso vinho era o Papa Figos. A gente passa agora para o vinho do Wallace. Se você quiser, a gente joga fora a taça para você provar outro vinho. E refaz sua pergunta, por favor. Não, a pergunta que eu ia fazer era em relação que eu vou fazer. Na verdade, você colocou um ponto muito importante dos produtores, do respeito aos produtores. E nesse evento que você era jurado lá dos espumantes, eu conversei com a Pri Mata do De Onde Vinho, que era uma das juradas também, e ela comentou do respeito, da importância que poucos veem dos jurados que estão ali. Eu não lembro agora a quantidade de 54 jurados, 505 amostras. 505 amostras, 54 jurados, e da importância de você avaliar de forma isenta e saber que atrás de cada taça tem muitas pessoas trabalhando no vinhedo, na produção, na logística, enfim, os enólogos, enfim, todo um exército de pessoas, e da importância e o respeito do jurado, né? Enfim, avaliar e chegar no final, enfim, com os vinhos mais bem avaliados. Enfim, já saiu a premiação foi na semana passada. Nós estamos hoje no começo de outubro, né? De 2023. Então era só para pegar o gancho que você falou do respeito que tem que ter, e as pessoas às vezes acabam não percebendo, né? Pô, toda garrafa tem todo um processo, tem pessoas por trás de uma garrafa, tem além da história do rótulo, do contrarótulo, enfim, da uva, tem todo um trabalho aí que tem que ser respeitado. Então por isso que eu estava tentando pegar o gancho e aproveitar e fazer a pergunta definitivamente de como que é esse processo de ser um jurado. Como é que é esse negócio de você degustar, enfim, como é que é o dia a dia lá da... Tá do lado de cada mesa, né? Como é que é isso, cara? Tá sendo avaliado. Só antes de você responder, Cazu, hoje o nosso diretor é o Cazu. Você poderia, por favor,
trazer uma outra tacinha aqui pra gente, pro Wallace, para nós provarmos o vinho do Wallace. Vamos provar o vinho do Wallace. Pega lá, por favor, André. Nós E vamos aí? fazer a mesma degustação que ele fez aqui, meu. Uma só, por favor. Pega ali a garrafa para nós, vamos tomar? Vamos lá, Wallace. Como que é ser jurado? De uma avaliação de vinho. Eu vou aproveitar, já que eu interrompi todo mundo. O Vinícius Santiago, quando esteve aqui com a gente, ele disse que a avaliação de vinho boa é essa daí. Você tem bastante profissionais avaliando, né? Enfim, porque aí não fica algo casuístico, né? São, enfim, várias as percepções. Como é que é ser jurado? Olha, eu fiquei muito grato também pela ABE, pelo convite, né, de compor o júri do espumante mais emblemático do Brasil, e dentro da sua faixa de preço dificilmente encontramos um concorrente à altura, né? Você encontra um bom espumante brasileiro por 30, 40, 50 reais. Você não encontra um champanhe por esse valor. Não encontra um Prosecco desse valor, né? E é muito inteligente a questão de júri. Vamos imaginar que aqui vamos julgar vinhos, né? Eu tenho minha visão, minha experiência, sou um sommelier, enólogo, um influenciador digital. Falam para públicos diferentes. O enólogo vai procurar defeito, que é o trabalho dele. Eu vou ver se aquele vinho ele tem predicados, características para que meu cliente em grande massa aceite e possa comprar. Onde eu possa, esse vinho aqui eu posso colocar na gôndola do restaurante, do mercado, né, na adega, e eu posso vender esse vinho tranquilamente, né? E o influencer, ele tem o paladar realmente do cliente, do consumidor, porque ele é um consumidor, né? Ele compra vinho, tira foto, faz seus comentários no Instagram e assim por diante, que é um trabalho primordial para a indústria hoje. Aí eu dei esse vinho aqui, eu gostei bastante dele, dei a nota 95. O enólogo encontrou um defeito, deu a nota 88. E o influencer, que maravilha! 150 vai ser a nota nesse vinho. Vamos somar aqui as 3 notas, dividir por 3 para chegar numa média. Né? É assim que é feito a questão do júri, não é a questão do gosto pessoal. Né? Para ter uma ideia, a premiação foi o seguinte: medalha de ouro, grande ouro e destaque. Grande ouro, 13 espumantes receberam esse prêmio. 13? 13. Dos 13, 6 eram moscatéis. Caraca! Olha metade, que legal. praticamente. Metade. E você vê também que alguns jurados têm um critério de avaliação muito rígido, né? Fui à Itália e lá em Asti, né, faz um espumante moscato de uma única fermentação, né, que alguns não têm a qualidade dos nossos moscatéis aqui. Então, se fosse o moscatel nosso aqui sendo julgado lá, seria a nota mais bem avaliada. Só que aqui, devido a querer procurar defeito, né, então acaba tirando um pontinho ou outro, mas fica a média. Deixa eu só fazer uma interrupção para alguns esclarecimentos. Primeiro, eu estou entendendo que dentre os jurados, então, nós tínhamos sommeliers, enólogos e influencers. Jornalistas, etc. Entendi. Escritores. Vários. Né? Para exatamente essa perspectiva que você Bem mencionou, né? democrático. Bem O democrático. técnico, como que o consumidor final vê. Muito legal. E aí você disse, as medalhas de ouro, né? Foram 13, 6... Grande ouro. Grande ouro Isso. foram 13, 6 eram da uva moscatel. Isso. Para ganhar a medalha, deveria atingir uma determinada pontuação. Atingiu a pontuação, era grande ouro, atingiu a pontuação, ouro, é isso? Correto. Por exemplo, ouro partia... Esse concurso, ele segue os padrões da OIV, né? Organização Internacional da Uva e Vinho, onde você tem amostras, 30% tem que ser premiado. É assim que funciona. E aí você tem as notas de corte. Senão você premia todo mundo, né? Ou pode ser injusto com um produto de melhor qualidade. Então, o ouro partia de 89 até 91, 92 em diante já era o grande ouro.
Abaixo de 89 era prata. Só que prata não é divulgado porque o produtor fez um espumante. Pô, prata, né? Teve ouro, teve grande ouro, né? Então prata não vai medalha no rótulo. Entendi. E o grande ouro dos 13, 6 eram moscatéis, né? Para ver como a qualidade do nosso moscatel é excepcional e também ver que o paladar do brasileiro é doce. Mas na hora que você estava degustando, você não sabia que era moscatel. Você estava lá cegas. Não. Como é que, Você sabe que funcionava? você sabe que é moscatel. A gente vai ter uma lista, né? Painel espumante nature, né? Sem dosagem de açúcar, no máximo 3 E aí você miligramas de ia açúcar. degustando, Né? fazendo Você não todo o sabe processo qual de é, não avaliação. sabe de que região. E o recorde desse ano foi interessante que 505 amostras foi a maior, desde quando o concurso começou em 2001, e 8 estados enviaram espumante. 8 estados? 8 estados. Legal, Um cara. espumante feito no sul de Minas foi premiado com medalha de ouro. Tinha algum espumante produzido num estado que você não sabia que produzia espumante? Tinha. Bahia. Tinha? É. Na Bahia? Bahia. Interessante. Eu não sabia que fazia espumante na Bahia. Que legal, cara. Bom, e aí você estava dizendo, né, o nosso paladar é mais doce. É mais e aí eu doce. te pergunto, e o André perguntou, você sabia, eles informam a uva ou informa só qual que é o método de produção do espumante? Método, segunda fermentação, Uhum. nature, extra brut. Essa é Né? a informação. Uma fermentação, moscatel branco, moscatel tá. rosé. Ok. Né? E dá para identificar, sem dúvida, colocando no nariz, na boca, O que é um profissional. moscatel. O profissional. O consumidor final, talvez, não Isso, necessariamente. verdade. Cara, que legal, cara. Verdade. E É um aí, concurso muito assim, democrático. então, muito legal. vocês sabendo, né, que estavam provando um moscatel, teve uma votação aí que metade dos premiados eram da uva moscatel. Interessante. Né? Pela qualidade e Muito pelo nosso interessante. paladar também. Mas, aproveitando a pergunta do André, gostou de ser jurado? É melhor do que ser avaliado? Olha, jurado de vinho é maravilhoso, mas eu gosto dessa adrenalina de ser julgado também. Você já falou isso, é verdade. Sabe? Já fui jurado em concurso de sommelier no Rio de Janeiro, já fui convidado para ser jurado do concurso de sommelier no Chile, para eleger lá o melhor sommelier do Chile. Que bacana. E o Matias Precioso, que até ano passado era o presidente da Associação Internacional Argentina de Sommelier, me convidou para ser jurado também. Mas por questão de agenda, eu acabei não conseguindo ir à Argentina para ser jurado no concurso. Parabéns. Né? Que legal. E querendo ou não, a questão de eu participar de competições, né, e também ser jurado de competições, me deu uma estratégia para a competição que eu fui campeão, né? Porque na competição, na final, você não está sendo avaliado pelo teu conhecimento. Isso aí foi na primeira etapa, que foi teoria. Ali, na hora da final, cara, seu dia a dia, como que você lida com seu cliente, que ali para mim é o jurado, né? Então, minha estratégia ali foi, estou no restaurante, é assim que eu degusto vinho com os amigos, é assim que eu provo vinho com o produtor, de uma maneira bem sucinta, sem muita profundidade, né? E posicionamento, fala, linguagem, expressão corporal. E alguns detalhes foi somando ponto para mim. O mais importante foi a harmonização, que realmente é uma área do serviço do vinho que eu sou apaixonado, e por essa expertise de harmonizar menus em diversos restaurantes e para chefes internacionalmente famosos e conceituados. Né? Então, ali foi mais ou menos isso a minha estratégia. Mas conta pra gente, nessa final, numa final, enfim, do brasileiro ou do próprio Pan-Americana que vai ter aí em 2024, quais são as provas dos finalistas? O que você tem que fazer lá? Tem algumas provas específicas? Conta pra gente, como é que é? Degustação de líquidos, podendo ser vinho ou não. Nesse caso, ano passado foram 3 vinhos, um branco e 2 tintos. Degustação às cegas de líquidos, né, em taça de vidro negro, onde você não tem aspecto visual. E você tem que fazer o quê? Você tem que
colocar na boca e falar o que é. Ah, Nariz, boca e falar o que é. E o que, no teu caso lá, quais eram as... Lá era Você lembra? um ice wine canadense. Teve Que você uma... não sabia, você degustava e tinha que falar o que eu era. falei que era um vinho de sobremesa, né? Mas tem que ser mais específico, um ice wine, né? É uma cerveja artesanal, que era uma lambic, Hum. né? Teve infusão de erva mate, né? Eu peguei, essa aqui é mate, né? Cachaça e acho que tinha um conhaque também, né? isso daí na taça escura. Na taça escura. A gente teve um bate-papo aqui com a Renata Alves, ela é sommelier da Delacroix, Delacroix. e ela surpreendeu a gente trazendo uma tacinha escura também. Nós fizemos a degustação no programa, né, André? E a ideia era justamente essa, né? E é Você não interessante, consegue identificar. Olha A assim, gente você não teve consegue nem ver essa o que tá lá oportunidade. dentro. Agora, quando eu fui jurado no Chile, olha que covardia da Associação Chilena e Internacional. Por quê? Colocaram às cegas uma tequila e o mezcal. Qual é a diferença? Os dois são feitos de tequila. Pô, eu tenho que conhecer Caramba. muita mezcal para poder saber a diferença dela. É a mesma coisa que colocar numa competição o rum envelhecido, uma Havana, 6, 12 anos, e uma cachaça envelhecida. Muito... A matéria-prima é cana-de-açúcar. Tudo bem, tem uma certa diferença na elaboração, né? O rum você destila o melaço da cana-de-açúcar. Né? É diferente, vai ser um pouco mais adocicado. Mas numa competição que você está sendo avaliado, mesma matéria-prima, destilados, né? E do lado do outro, na taça negra, como que você percebe a diferença? mas esse é o lance, né? O lance da pegadinha. Eu vou deixar, inclusive, o link desse campeonato. Tem um campeonato inteiro, a final, com os 3 finalistas lá. Eu vou deixar o link para vocês assistirem. O link que ele estava sendo avaliado. Isso, que ele estava sendo avaliado. Que, inclusive, o lance da pegadinha, acho que os 3 passaram pelo mesmo problema, onde uma das mesas ali falava assim, você pode trocar a minha taça? E a taça estava... Não é suja, ela não estava 100% límpida. Enfim, são coisinhas que acontecem ali para ver se o cara tá esperto, se não tá esperto. Que é o dia a dia de um sommelier, né? Enfim. Sabe o que é mais muito complexo? interessante. É quando um jurado pede um drink para você fazer. Você está ali, degustar vinhos, bebidas às cegas, servir champanhe, harmonizar, decantar um vinho tinto, corrigir uma carta de vinho. Pronto, está preparado para isso. Estudei muito coquetelaria clássica, muito. Para ter uma ideia, eu estava fora de restaurante já há um bom tempo. Para eu me preparar para a final, eu fui em um restaurante em Uberlândia, pedi para eu trabalhar de graça só para praticar serviço de vinho. Sabe? Ir para o bar para poder preparar drink. Praticar serviço. Faz parte do treinamento. Faz parte. E, na hora, a jurada me pede um Negroni Sbagliato. Falei, putz, o que é Sbagliato? Um Negroni esbariátrico. Isso, Bom, Sbagliato. Porque bariátrico para mim é a cirurgia bariátrica ali, ó. E o Negroni é um drink muito clássico, é fácil de fazer. Você gosta né? de Negroni? É um bom aperitivo, de vez em quando eu gosto. Cara, eu adoro. não por isso que eu curto perguntei. muito, cara. E está muito na moda, voltou a estar na moda hoje, né? Sim. Aí você coloca um bitter, né? Escolhe sua marca, a mais famosa é Campari, né? Coloca gin e coloca 30 ml de vermute, né? A diferença é que você tira o gin e coloca Prosecco, para ser um Negroni Sbagliato. Tá. Entendi. Só que eu não sabia, eu fiz o Negroni tradicional. Aquele miguezinho carioca, ninguém tá Mas vendo. E os concorrentes fizeram? Não, Também não fizeram? Também não fizeram. Bom, menos mal para você na competição. Mas isso aí não soma ponto, tá? O que soma ponto é como que você sai de uma situação dessa com naturalidade, se você mantém o foco, a tranquilidade, né? Que teve situações no Chile, por exemplo, eu pedi um drink na época. Desculpa, olha, só para entender. Então, o que significa dizer é que nessa situação que nenhum dos 3
sabia como preparar o Negroni Sbagliato. Sbagliato, pontuou quem desenvolveu um Negroni e Isso. não sentiu a pressão, Isso. vamos dizer assim. É que os 3 Negroni foram errado, né? Errado totalmente, assim. E na hora da final, então, olha só, né? O nervosismo que faz. Não tinha gelo, né? Então, caramba, faz Propositalmente? proposital. De repente, não. Aham. Mas você solta um a drink para o situação seu que você cliente tinha. sem gelo? Não. O Não. que você faz? Tá sem gelo, eu vou buscar. Eu poderia interromper a organização. gelo. Olha, pessoal, vamos ter que encerrar. Parar aqui, que eu estou sem gelo para poder preparar o drink. E você tem um tempo, E né? você A prova tem um Aí eles tempo. travam, param um tempo e você resolve o problema. Né? Não tem guardanapo. Eu não posso pegar e fazer, a não ser que não, faça sem guardanapo mesmo. Isso. Né? Mas o Esteja fato de você especificado. pegar e falar, olha, não tem guardanapo, não dá para servir vinho. Uhum. Não, então vamos pausar que a gente vai buscar. Caso contrário, não, pode fazer sem que não vai tirar ponto seu. E você faz. E a harmonização, para mim, que foi o máximo, assim. O máximo. Quando eu vejo essa prova, eu fico orgulhoso de ver como que eu fiz aquela harmonização. Né? Que é uma coisa que você chama muito, né? É a terceira vez que você fala de harmonização, é uma coisa que você gosta muito. Então, conta pra gente como que foi essa harmonização da prova e depois diga pra gente qual que é a harmonização que você mais gosta. Tá, opa, boa pergunta. É um jogo político também. Afinal, foi no sul do Brasil. Uhum. Então, eu entendi que, caramba, sentido. eu vou iniciar com o produto, que é a cara do Brasil, feito na região onde a competição está sendo feita. Né? Então, eu iniciei com espumante para poder acompanhar a entrada, que me fugiu o nome, me fugiu qual era a entrada da competição. Mas está no vídeo aí, Está no assistam aí vídeo. que está no vídeo. E aí eu passei por países, né? Porque seu vocabulário, noção de geografia, né? E a questão é o seguinte, não é eu pegar esse amendoim e falar para você o que vai harmonizar, é o porquê. O que tem no amendoim, né? Que vai ter no meu vinho, eles vão harmonizar e ter um realce, vai melhorar unindo os dois. Que eu não faço a mínima ideia do que harmoniza com amendoim. É uma escola estúpida. Uma escola. Sensacional. Ambev, toma aí. Eu recomendei um Sauvignon Blanc, né? Mas aí foi a aula, né? Recomendo aqui um Sauvignon Blanc de um país ícone na América do Sul, feito em Casablanca, um vale frio do Chile, onde a Cordilheira da Costa perde altitude, a região pega uma influência do Pacífico, trazendo notas cítricas, herbáceas, mineralidade e frescor, né? Aí eu recomendei um outro vinho, um rosé, feito na Calábria, com uma uva típica da Calábria. E para acompanhar o prato principal, que foi um leitão, Wellington, com cogumelos de Monte Belo do Sul, né? Aí vem a harmonização. Caramba, cogumelo. Qual tipo de vinho que vai ter notas terrosas? Vinhos evoluídos, vinhos maduros, né? Falar de um Pinot de Borgonha ou de um Barolo do Piemonte é tradicional. Básico. Ou mais um xinômavro na Ursa, lá da Macedônia, na Grécia. Reserva 2013, né? Não tem tanto tanino mais, a acidez está ali presente, essas notas terrosas, terciárias, né? E a sobremesa, recomendei um Trockenbeeren Auslese, da Áustria, do Brundelmeier, feito com Chardonnay. Fala de novo aí, como é que é? Trockenbeeren Auslese. Esse aí, nossa, isso aí. A gente não fala alemão, né? Mas Trocken significa seco, né? Em alemão. Auslese é seleção, né? E Beeren é bagos. Então, traduzindo, Trockenbeeren Auslese é seleção de uvas secas, ou seja, atacada pela botrytis, ressecam no pé, entendeu? E de Chardonnay, que geralmente a gente encontra uns TBA desse aí da vida, na Alemanha,
A gente encontra com a uva Riesling, com Gewürztraminer, temos em Sauternes, né, com Sauvignon Blanc, Semillon, um pouco de Muscadelle, né, na Alsácia também, que lá é Sélection de Grenoble, né, são vinhos atacados pela botrytis também, que as uvas secam no pé. Então, espera só um pouquinho. Então, explica pra gente, o botrytis é um fungo, certo? Mas explica pra gente qual que é o processo da botrytis. E aí, esse vinho que você está falando, aí a pergunta é minha. É um vinho de sobremesa? É um vinho... Tá, primeira pergunta. Existem muitos estilos de vinho, né? Espumante, vinho branco, vinho rosé, tintos fortificados, licorosos e botritizados, colheita tardia, ou late harvest, ou vandage tardive. E o botritizado é um fungo que ele ocorre onde tem umidade. E qualquer país que produz vinho, região com uma influência atlântica vai trazer muita chuva e umidade, traz muito fungo, né? E geralmente a uva vinífera, os cachos são muito compactos, né? Então, se ficar úmido entre um bago e outro, vai ter a botrytis, que é a podridão cinzenta, você perdeu o seu cacho de uva, a sua safra. E algumas poucas regiões do mundo, como Sauternes, Montbazillac, as regiões lá do Mosel, Da Rheingau, na Hungria, né? Alemanha, na Tocai. Hungria, lá em tem até- Tokaj, é muito famoso, né? Exato. Ataca de forma benéfica, porque tem uma umidade no tempo certo e sol no tempo certo. Então, esse fungo ele vai desidratar, vai fazer com que a uva perca líquido e concentre açúcar e acidez. E aí vai fazer a vinificação. E quanto mais atacado for o fungo pela botrytis cinerea, que é a podridão nobre, ou na França, pourriture noble, né? Podridão nobre, mais caro é o vinho, melhor é o vinho. Eu tinha um grande professor, né, um saudoso Fernando Miranda. Ele foi presidente da ABS Rio de Janeiro, em 95 a 96, se não me engano. Escritor de bons livros sobre vinho, né? Ele associava a botrytis com o pondurismo francês. O francês passou no vinhedo, viu aquelas uvas podres e falou: puxa vida, Não vou apodreceu, desperdiçar. vou fazer um vinho assim mesmo. E fez o vinho e deu certo. E um brinde aí, Muito o Fernando bom. Miranda, saudoso, o Muito mestre aí. bom, muito brinde. bom. né? Bom, então vamos aproveitar até pra gente mudar de tema e depois você falar do Só seu para ele vinho. concluir, só para ele concluir, porque você acabou não falando qual que foi. Então, assim, primeiro, é um vinho de É um sobremesa, vinho de certo? sobremesa. E você fez a harmonização com. Sobremesa. A sobremesa me fugiu o nome, mas tinha algo cítrico, uma Tá bom. redução de um cítrico tropical, uma coisa. Me fugiu a sobremesa totalmente, mas podem assistir lá na final. Vai estar lá. Vai estar Legal. lá no link. Não, Vai só lá. ia falar o seguinte, até pra gente mudar de assunto e depois já falar do seu vinho, como é que foi esse negócio de envolver uma harmonização para um rei que veio aí conta essa história aí pra gente. Nossa, foi algo assim muito inusitado, né? O rei da Bélgica, a rainha e sua corte Obrigado. foram almoçar no restaurante, reservaram todas as mesas do restaurante, desenvolvemos um menu. Qual era o restaurante? Era o L'Étoile. Litoral. Sheraton, Rio E de Janeiro. Sheraton, Rio de Janeiro. Até hoje é um grande restaurante francês e tal. Gosto muito da equipe que está lá ainda. E separamos um vinho branco para acompanhar a entrada e um vinho tinto para poder acompanhar a sobremesa. E eram vinhos argentinos. Ok. Né? E eu ensaiando o francês, né? Coloquei no Google Tradutor como que eu vou falar com o rei, para poder falar com um sotaque legal. E na hora do prato principal, foi uma costeleta de cordeiro, né? Do Rio Grande do Sul, com uma crosta de ervas, maravilhoso o prato. E eu, doido para servir aquele Bonarda gostoso, né? Também não quis colocar Malbec, né? Eu coloquei um Bonarda, que é uma uva diferente, um vinho também com uma característica que poderia acompanhar bem aquele prato. E eu fui perguntar ao rei, né? Prefere um vinho branco ou vinho tinto para acompanhar a sua refeição, né? Préfère-vous le vin blanc ou rouge pour acompanhar le repas, né? E ele respondeu vinho branco.
Falei, puta merda, por isso que na Bélgica é cerveja que bebe, não é vinho, né? Caraca, ele falou vinho branco. Falou, rapaz. Falei, aí me desanimei totalmente. Agora, para poder fazer esse E aí, o que serviço... rolou, cara? foi o vinho branco com carré de cordeiro do Rio Grande do Sul. Vai o cara me manda pra masmorra lá, sei lá. Né? Sensacional! Eu falei com o Metri que trabalhava comigo, falei, por isso que na Bélgica o pessoal não bebe vinho, é cerveja, um carré de cordeiro suculento com vinho branco de Chardonnay, né? E o mais curioso é o seguinte, né? Protocolo real, né? Num almoço, uma refeição oficial como essa, o rei e a rainha não sentam juntos, sentam em mesas separadas, tá? É? E na hora do serviço a gente serve o rei e a rainha ao mesmo tempo, para depois vir servindo os súditos da realeza, tá? E o rei come. Quando o rei acabou de comer, recolhe o prato do rei e de todo mundo que está comendo, né? Se ele comer rápido, ferrou. Não, e olha o Vai detalhe, passar olha o fome. detalhe. E tinham ali 10 mesas diferentes. Então, quando a 10ª mesa recebia os pratos, o rei já estava terminando. Nossa, E o pessoal quase não tocava. cara. Eu olhava para eles assim, dava uma dó. Você é de lá e é pro McDonald's, né? Pois é. Caraca. Não, e a sobremesa era maravilhosa, né? Um chocolate belga lá, maravilhoso, que o chefe fazia. E todo mundo queria sobremesa, mas o rei não. E o rei levantou, todo mundo teve que descer e ir embora. Nossa, Acho que foi o pior almoço da vida deles. Mas me conta uma coisa, você falou desse negócio que ele escolheu o vinho branco, é. mas eu sei de uma história sua que você teve que convencer o chefe a mudar um prato porque, enfim, você falou alguma coisa de mostarda, porque um vinho que você queria... Conta essa história pra gente. Isso aí... Quem é sommelier, quem é garçom e maître sabe o que eu estou dizendo, sabe que um chefe não gosta de ser contrariado, né? E tínhamos um filé mignon de Aberdeen Angus, né? Que é uma espécie de vaca escocesa, sabe? Muito saboroso, boa procedência, qualidade. E tínhamos um molho de Dijonese para poder acompanhar aquele prato, feito de mostarda de Dijon, né? Uma mostarda bem picante. Chegou um cliente, gastei lá o vocabulário para vender um bom vinho, né? Que era um vinho de Bordeaux, de Pomerol. E o cliente aceitou a sugestão. Eu falei para o cliente, olha, porém, esse molho de Dijonese vai conflitar na harmonização. Eu posso trocar o seu vinho, o seu prato, o seu molho, né? Pelo molho da própria carne, né? Na França é jus de viande, né, o molho da carne. Não pode sim. Restaurante lotado numa sexta-feira, comanda para tudo qualquer lado na cozinha. Foi a hora certa. Eu falei, chefe, por favor, olha, o cliente da mesa tal ali, ele tem intolerância à mostarda. A gente pode trocar o molho de mostarda pelo molho da própria carne, pelo jus de viande? Ele desconfiado, né? Ele tem alergia? Tem, chefe. Tá bom, vou trocar. Meio desconfiado e trocou. Se eu falo para ele, chefe, pode trocar para não desarmonizar com o meu vinho? Não troca. Não troca. Vai bom prato em cima de mim ali na boqueta da cozinha, né? Caraca. Mas o que é isso? É a arte de você tirar o seu da reta, né? E é você que tá na situação ali, né? E, por exemplo, temos que saber lidar com esse tipo de coisa, de vaidade, do ego. Tanto do cliente quanto do restaurante, ali do chefe. Você está no fogo cruzado ali, né? Mas é uma experiência muito boa, uma história maravilhosa. O que é bacana da gastronomia é isso, são as histórias. Clientes, quando começam a conhecer vinho, né? E o vinho, sem dúvida, é uma das bebidas mais sedutoras, né? E chegando na loja que eu trabalhava, ele querendo um vinho, um Cabernet Sauvignon Blanc. Cabernet Sauvignon Blanc. Conhece essa uva? Como assim, cara? Cabernet Sauvignon Blanc. Ele aprendeu, escutou em algum lugar e chegou com uma gata do lado. Wallace, eu quero aquele Cabernet Sauvignon Blanc. Aí o senhor prefere branco ou tinto? Imagina se eu falo para ele, não, Cabernet Sauvignon Blanc não existe. Ou é Sauvignon Blanc ou é Cabernet Sauvignon. Mas seria uma... isso é bem interessante. A gente já conversou sobre isso aqui no Conexão Tanino. Seria uma deselegância. O cliente ficaria envergonhado, né? Enfim.
Aliás, falando em chefe, eu queria mandar o meu cunhado, é chefe de cozinha, Francisco, chefe do Manari Praia Chicão? Hotel, em Natal, e é Chicão. um chefe que não tem nada de empáfia, assim, um cara muito simples, muito bacana. Um beijo para você, viu, Francisco? Deixa eu te falar outra coisa, já que a gente está falando de atendimento do cliente, dessas situações inusitadas. A gente teve com o Vinícius Santiago aqui, e ele falou para a gente perguntou e ele nos explicou das temperaturas para as quais deve se servir os vinhos, né? Deu alguns parâmetros bem bacanas. Mas ele não disse da possibilidade do cliente chegar com um termômetro para detectar se o vinho estava na temperatura Como assim? correta. É. Aconteceu isso com você, Eu Wallace? trabalhava na Barra da Tijuca, né? Zona Oeste do Rio de Janeiro. Só gente boa, muito político, construtores ali, só gente da melhor qualidade. E um cliente me pediu um vinho, né? Eu fui na adega, busquei aquele vinho, temperatura ideal, a adega estava em torno de 15 graus, né? E levei o vinho para ele para poder fazer o serviço, para degustar. Ele era um diretor da ABS Rio, né? Já é falecido, um Cuidado cara que que você a gente... vai delimitando, né? E ele tirou um termômetro do bolso, cara, para poder medir a temperatura daquele vinho. E eu olhei assim, poxa, fulano, é tão deselegante tirar um termômetro, né? Porque a temperatura de serviço nada mais é que uma bússola, uma orientação. um guia, Não né? tem como. O fato é, não posso servir nenhuma Caraca. bebida a 0 graus e nem posso servir a bebida acima de 20 graus. Pronto. Aí, espumante, vinho branco mais delicado, um pouco mais fresquinho, né? Um vinho branco encorpado, um pouquinho mais elevada a temperatura, um rosé a mesma coisa, um vinho tinto leve mais refrescado, um vinho tinto encorpado em torno de 16, 18 graus, né? Não significa que está exato ali, né? Nossa, ele fez e eu tinha liberdade para falar assim com ele, né, na mesa. Ele ficou assim, olha só, isso é verdade. Outra situação é o seguinte, né? A questão de você saber resolver situações sem ser deselegante. Eu trabalhava com o Dânio Braga na Locanda de la Mimosa, lá em Petrópolis, Rio de Janeiro. E um cliente levou um Pape Clément 1939, a safra do vinho. 39? Um vinho para lá de velho, antes da guerra, né? E Exato. um Pape Clément é um 12e Cru Classé de Saint-Steph, se eu não me engano. Nossa, né? Isso é... E ele pegou, levou o vinho velho vai evaporando o álcool, né? O volume da garrafa vai diminuindo, e eu vi que aquele negócio não está muito legal, não. Tinha muito espaço para o oxigênio ali já há muito tempo. Aniversário do avô dele. Wallace, você poderia, por gentileza... Que nasceu em 39. Né? Você poderia fazer a avaliação desse vinho para a gente aqui na mesa? Pô, imagina, você pega e fala, olha, esse vinho está completamente decrépito, joga fora, bebe um Malbec aqui, pô. Já é complicado. E aí eu peguei e falei para ele, olha, quem sou eu para poder fazer uma avaliação técnica de um vinho que já acompanhou tantos fatos históricos da humanidade, queda de muro de Berlim, aí comecei tudo, né? O Brasil é campeão, bicampeão, tricampeão, tetracampeão, Muito bom, né? muito bom. E convido o senhor a fazer a avaliação, fazer essa homenagem ao seu avô, né? Aí eu abri o vinho com o maior trabalho, mas não quebrei a rolha, servi ele degustou, pediu para eu servir. Depois ele me deu uma caixinha, né, uns R$100 na época. Falou, Wallace, esse dinheiro aqui é porque tu é o cara mais 71. Aquele vinho tava uma bosta. Mas sabe que você tá falando um negócio muito importante? Porque as pessoas às vezes não percebem. O cara que tá ali no frontline, né, na frente do cliente, tem situações que às vezes você tem que saber como sair. Como é que você sai de uma situação dessa? E N outras que eu imagino que você deve ter história pra caramba. E vou aproveitar então esse tema. Me fala como é que é o mundo, como é que se enxerga o mundo do sommelier, como é que é o dia a dia, como é que você vê o futuro do sommelier,
É. Porque, independentemente desse frontline, que você tem que saber sair das situações, como é que você enxerga isso de uma forma ampla, assim? O mundo do sommelier, né, tá em evolução. Cada vez mais o mercado está aberto para a função do sommelier. Cabe o sommelier pegar e encontrar a melhor oportunidade. Aquele sommelier muito clássico de restaurante, gravata, um bom terno, com excesso de formalidade, foi a minha escola, tá? E eu tive muito problema com isso no decorrer da minha carreira, até eu cair numa loja de vinhos para poder me despojar um pouco, ser mais maleável, flexível. Então, hoje, tem sommeliers que arrumam um trabalho interessante de um wine hunter, né? Vai viajar para poder Sim. escolher vinhos para fornecedor, questão de consultoria, mas a consultoria não é o escolher vinho e cobrar o cara pelo vinho que eu escolhi para ele vender. A consultoria é eu fazer esse trabalho, primeiro, identificar o público-alvo dele, qual é o ponto dele, qual o propósito dele, qual o ticket médio que ele quer levantar, e aí eu fazer um estudo, negociar com o fornecedor, desconto, prazo, bonificação, de repente até um enxoval. Aí eu tenho que negociar com o meu contratante o seguinte: vou negociar um enxoval. Qual o percentual do vinho do portfólio que vai ter dessa empresa? Para justificar eu tentar negociar, né? Entendi. E além disso, como vai ser exposto, né, o layout da adega, da loja, do mercado, ou do restaurante, treinar a equipe, identificar aqueles vinhos que estão girando em médio e longo prazo, né? Então, o trabalho de consultoria é um trabalho muito, muito pesado. E é difícil negociar também com o empresário em relação a isso. Tinha um restaurante no Rio de Janeiro que eu fui ser consultor, fui contratado para fazer a carta de vinho. Eu fiz uma carta, sentei com o empresário, falei, essa aqui vai ser a carta de vinho. E ele, não gostei. Então tá bom. Tinha me pagado 50% do valor que eu tinha cobrado. Fiz uma outra carta de vinho. Mas ele explicou por quê? Não gostou, não gosta dos vinhos, não achou legal, comercial o suficiente. Não gostou. Na terceira vez eu fiz, levei para ele. E já levei o dinheiro de volta. Só para ficar claro. A carta de vinho é para agradar o seu cliente, não é para agradar o senhor. Né? Para agradar o senhor compra vinho, coloca na sua adega. Ele pensou, Wallace, eu gostei daquela primeira carta que você fez. Mas que cazzo, era um restaurante italiano, né? Porque, meu, dia a dia, a gente, enfim, imagina, né? Que não é fácil. Porque são várias vertentes, né? São várias vertentes. Você tá lá na frente do cliente, É. fazendo o serviço do vinho, ou numa importadora, ou fazendo uma carta de vinho, enfim. Outro detalhe também, a internet está aí, né? Tecnologia, né? A era digital. Então, Chat GPT, como é que eu faço? O Chat GPT vai lá e faz assim, né? Você escrever conteúdo, criar ficha técnica para vinhos, consultoria para importadoras, ser um embaixador de uma marca, né? Ser representante comercial, né? Que também é um barato você pegar e trabalhar nesse segmento também. Atuei também lá em Minas Gerais nesse segmento durante um bom tempo para grandes importadoras. E então o mercado está aí. Agora exige dedicação. Estudo. Outro detalhe, idioma é mais que importante. Tem que ter o idioma. A gente vai participar agora do Bootcamp, né, que é um curso promovido pela Associação Internacional de Sommelier, que a sede fica em Paris. Então trouxe para o Equador o Bootcamp Américas 2023. Então serão, se eu não me engano, 48 sommeliers do mundo, que a Associação Internacional julga como os melhores do mundo, né? Países das Américas, Europa, África e Oceania. Teremos lá 3 dias de curso mesmo intensivo, com os melhores sommeliers do mundo. Brasileiros, A gente vai ter sommelier canadense. O canadense, sem dúvida, é uma Premier League aqui nas Américas, tá? É o inclusive, Canadá. acho que um dos últimos, não sei se foi 2023 ou 2022, foi um canadense, eu não lembro agora o nome.
Do quê? Do melhor das Américas. Não, das Américas foi uma argentina, mas Argentina? o vice-campeão foi um canadense. Tá. Durante muito tempo nas Américas, o canadense ganhou tudo. Né? É Ganharam mesmo? tudo. É a primeira liga mesmo. E outro detalhe é o idioma. Porque o canadense fala um inglês Não, fluente e fala um francês francês fluente. Né? Total. No Pan-Americano, eu vou fazer a apresentação em espanhol. Por quê? O canadense falando espanhol é uma bosta. Mas pode o espanhol agora, Pode. então, né? Sempre pôde. Ah, Né? é? Os idiomas oficiais da Ásia é o inglês, francês ou espanhol. Eu falo italiano, meu irmão, dane-se. Se vira. Não tem prova em italiano. Entendi. Né? Então, tem realmente um mercado muito amplo. Quando você fala o idioma, você aproxima o mundo de você. Eu estou agora com uma oportunidade que acabei recusando para ser o sommelier de um hotel de uma vinícola em Granada, na Espanha, em Andalucia. Eles fazem um vinho Caraca. excepcional. E eu não fui porque família, gosto do pão de queijo, né? Não, tem os seus projetos Tem aqui. os projetos aqui Que, também. inclusive, você não falou de nenhum projeto ainda, você precisa falar, hein? Vamos falar. Dos Então, projetos. assim, por partes. Já que você disse da família, né, do pão de queijo, por que você saiu do Rio de Janeiro, que é um hub gastronômico do Brasil, e foi para Governador Valadares? Uberlândia antes, Uberlândia né? antes. Uberlândia antes. Uberlândia e Governador Valadares. Foi o seguinte, a vida da gente é picos e vales, né? Na profissão a mesma coisa. Então, eu tinha recebido o prêmio em 2016, melhor sommelier do ano, num jantar de gala no Copacabana Palace. O João Valduga ganhou o prêmio de melhor vinícola, né? A Guaspari ganhou o prêmio de vinícola Revelação. Estávamos ali todos no palco do Copacabana Palace recebendo prêmio, fotos, entrevistas e tal. 2017 fui para o Alentejo, né? Disputei uma competição contra 150 sommeliers e me sagrei campeão lá, me tornando o embaixador dos vinhos do Alentejo aqui no Brasil. Em 2018 teve o brasileiro, né? O Diego é um cara que eu admiro muito, a Rébola. Estive com ele ontem, encontrei com ele hoje na feira também. Um abraço, ProWine, Diego, na ProWine. Um abraço, Diego. E... Joga muito futebol, viu? Não sei se você sabe, não é isso? Sério? Joga. Ele joga futebol, andou jogando com a gente aí. Olha que bacana. Rapaz. Top. Tá aí, um talento que eu não sabia, não. Mas não é flamenguista, não, tá? Né, não? Não. Tem cara de ser... Não, tudo bem. Ele tudo não, bem. ele não gosta de futebol, tá? Tá. Mas admiramos o Diego e siga aí, por favor. Né? E o Diego tava ganhando tudo, cara. Era o bicampeão brasileiro. Eu falei, não, cara. Tri, eu acho. Chegou a Não, tri. hoje é tri. É, né? hoje Mas é tri. na época era bi, na época era bi. tá? E eu, caramba, eu tenho que ganhar desse paulista metida besta aí. Com todo respeito, Diego. E aí eu me preparei muito para a final. Só que eu negligenciei a parte teórica. Porque eu já estava numa crescente, falei, cara, eu já sei tudo, já é pode. meu. E Pô. todo mundo no Rio de Janeiro, não, o Wallace vai para a final, o Wallace vai ganhar esse negócio aí. Né? Vacilo. Cara, pior nota no Brasil no concurso em 2018. Puta merda. Isso foi um soco no estômago, né? E você ouvir de pessoas, né? Pô, Wallace, estou decepcionado com você. Nossa. Né? Caraca. Terrível, a pressão foi imensa, né? Isso me traumatizou um pouco. Eu vi que o mercado no Rio deixou de sorrir para mim por conta disso. É mesmo? E aí eu passei a ser professor da International Sommelier Guild, uma grande instituição com sede em Miami, né? O presidente é o Joseph Miller. Hoje faz parte do portfólio da Enocultura, né? A WSET e a ISG. E eu comecei a viajar o Brasil todo para dar aula pela ISG. E fui substituir um professor em Uberlândia. Eu nunca tinha ido para Uberlândia, nunca tinha ido para Minas Gerais, cara. E eu cheguei em Uberlândia, falei, pô, legal, acho que tem um potencial de mercado aqui. E aí eu tinha uma aluna, muito bonita, inteligente, sommelier na Gran Cru, lá em Uberlândia, na época. E começamos a beber um vinho, conversar, né? E entre uma conversa e outra, uma taça de vinho, outra, nos casamos.
né? E a nossa filhinha está aí com 2 anos e 3 meses. E quero mandar um beijão para minha esposa, Fabiana, minha filhinha, Luísa. Fabiana, Luísa, Que beijo nosso aqui também. legal, que legal. Né? E Conexões com vinho. conexões com vinho. Conexões, que legal. E eu sou apaixonado por Minas Gerais, cara. Assim, quem conhece não esquece jamais. Não tem a música, não é isso, não, né? Minas Gerais é Me especial. recebeu muito bem. especial. O pessoal de Uberlândia também me recebeu de braços abertos. Eu até dei uma entrevista no passado, pós-campeonato, de que eu ser campeão brasileiro, estando em Uberlândia, era a minha forma de agradecer a maneira que o povo me recebeu e Legal. acolheu minha família naquela cidade, né? Legal. Muito legal. E até me emociona, que realmente eu sou Muito apaixonado. legal. Muito legal. E hoje, tem 2 meses, estamos em Governador Valadares, né? Uma outra cidade, uma outra realidade. Governador Valadares tem uma ligação direta com os Estados Unidos. Né? O Tem, pessoal tem. vai direto pra lá. Muita gente É. mora lá, muita gente tem familiar próximo, É né? verdade. Que moram nos Estados Unidos, É. para desenvolver um trabalho de uma grande rede que é o Big Mais. Uma adega com quase 1.000 rótulos, tem uma equipe de sommelier. 1.000 rótulos? 1.000 rótulos em Caraca. mercado. E aqui fica um detalhe, desculpa, dono de restaurante aí, mas para mim o futuro do mundo do vinho no Brasil, o comércio, o business, está no varejo. É onde está o poder de compra. E cada vez mais os mercados estão investindo em profissionais para poder fazer a curadoria de vinhos. Você encontra a Pera Manca, Barca Velha em um supermercado, Alma Viva, Dom Melchior, Opus One em supermercado. A gente imaginava isso lá atrás? Não, impossível, Nunca, né? Impossível. Tem um sommelier no Rio de Janeiro, que eu também gosto muito dele, sou fã dele, é Dionísio Chaves. Ele é sommelier do Zona Sul, faz um trabalho lindíssimo também, né? Falei, pô, legal esse negócio de mercado aí, acho que dá para mim, hein? Falta no meu currículo. E aí, você tá lá já? já estou lá há 2 meses nessa rede. Que legal. Hoje, nessa feira Pro Wine, uma feira muito organizada, esse ano foi um show. Fiquei impactado com a qualidade do evento, da organização e dos produtos também ali expostos, né? Hoje minha boca está manchada com Chateauneuf du Pape, com Margaux, com Chablis Premier Cru e assim por diante. Esse você não cuspiu, né? Esse não. Esse eu cuspi descartou, né? Esse eu cuspi para dentro, que é o mais interessante. Né? Então, o mercado, assim como, por exemplo, uma polêmica, né? A gente fala muito de Europa, países tradicionais, Itália, França, Espanha, Portugal. O leste europeu hoje está vindo com muita força, né? Putz, mas o futuro do vinho no mundo está em 3 países. E um dos 3 países é o Brasil. Opa! Aí sim. É verdade, é verdade. Porque a história, ela tem um peso histórico de produção, não é? Agora, quem compra vinho europeu? Estados Unidos, China e Brasil. É né? verdade. No Brasil, você encontra rótulos de muitos países. O vinho grego tem no Brasil, Tem. vinho esloveno tem no Brasil, Tem. neozelandês tem no Brasil, O leste europeu tem. japonês tem no Brasil. Né? Então, você vê que o Brasil, embora tenha essa problemática das taxas, né, mas ainda assim, por não ser um país produtor, né, considerado um país produtor, a gente importa bastante. A Austrália está vendo o Brasil com bons olhos, porque depois que a Austrália perdeu a China na pandemia por um discurso complexo, né, dizendo que a China que desenvolveu a Covid, etc., cortou laços comerciais, para onde a Austrália vai vender vinho? Estados Unidos? Não. Porque o americano consome tudo que ele produz e é muito bem feito. Os vinhos que o estadunidense produz, né? Sim. Então é o Brasil. E daqui a pouco vai começar bons investimentos de vinhos custo-benefício na Austrália para poder ganhar mercado, força aqui no cenário da nossa indústria de consumo. Interessante isso. Agora nós vamos ver o que o Wallace trouxe para a gente provar. Vamos lá. Você poderia colocar só mais um pouquinho aqui para mim? Pra eu Por fazer... quê? Você gostou? Gostou do vinho dele, né? Eu vou te falar que o vinho tá uma delícia. Tá espetacular esse vinho. Então, não foi uma pegadinha. obrigado. Então não foi uma aí pegadinha. Eu achei que ele ia fazer uma pegadinha com a gente.
Mas, rapaz, na hora que, né, os aromas aqui, e olhando no visual, e degustando esse vinho, rapaz, que vinho. Vamos ver, hein? Vai lá, Ronaldo, Eu acho que manda é um vinho aí. jovem, ele é leve, ele tem uma ótima acidez, ela tá melhorando assim no copo, achei que ele era mais ácido, agora ela diminuiu um pouco, diminuiu no sentido de estar mais agradável. É, uma densidade de média para menos. É, Faz igual os caras. você sabe que, na verdade, tudo que a gente está falando aqui é a perspectiva muito do consumidor final, né? Até perdi o que eu ia falar. Assim, um tanino agradável, é, nada agressivo, ao contrário, ótima persistência, ótima persistência. E aí eu ia chutar para você a uva, mas eu já mudei de opinião umas 3 vezes, desde a primeira vez, quando eu achava que era uma Merlot, e agora já não estou achando mais. É, porque ele tá abrindo aqui também, né? É. Você tá oxigenando, enfim. Se eu tivesse numa competição, eu ia falar muito do que você falou. Como eu não sou sommelier, Não, eu só vou mudar eu um vou pouquinho, fazer. assim, ó. Ele tem uma pegada, assim, do tanino, fica bem marcante, os taninos, nada desagradável, mas fica bem marcado. E aí, de novo, uma ótima acidez, uma ótima Muito persistência, é equilibrado. um vinho que tem uma ótima persistência. Eu não vou... Cara, Olha, se a gente já errou tanto eu vou aqui, te falar, o vinho está espetacular, cara. então Eu tô adorando esse vinho eu vou aqui. fazer igual se faz na competição. Eu errei muito na perspectiva aqui, e aí você fala qual que é o vinho pra gente. Aí você Tá. abre aí e mostra o que. E aí, É isso mesmo? foi Olha, muito pra- fora do que a gente. Do que Não, do vinho. realmente é isso. Esse tanino presente mais redondo, muito equilibrado, vai redondo. muito da região de onde esse vinho é feito, né? Não, peraí, região. Então fala. Velho Mundo ou Novo Mundo? Mais fácil, vai. Eu ia falar Novo Mundo, mas depois desse ele foi evoluindo e agora eu vou chutar Velho Mundo. Velho mundo. Eu tenho certeza absoluta que é Velho Mundo. Quando a primeira vez, Depois que ele falou, eu também. quando eu senti o aroma e os toques terciários dele, assim, e fazendo aquela. Peraí, gente. Não consigo nem fazer aquilo. Ótimo. Mas eu não vou chutar Olha, não vou chutar o país, não. Sabe? Não, mas é Velho Mundo. É. Diria assim, Não a Itália. Pinot, Merlot. Não. Olha, esse é um vinho para você ver a conexão, né? Foi Aí servido você um pega vinho, aí e abre pra gente pra mostrar depois aí, hein? um Vai vinho lá. do Douro, né? Eu Uhum. trouxe um vinho do Alentejo, É do extremos, Alentejo? é do Alentejo. Então, o extremo norte e sul de E eu ia falar, ora, Portugal, pois. aqui em cima, Cara, mas continental, que vinho é esse? né? Aqui embaixo, Mediterrâneo, Aham. né? Os solos parecidos são xisto, né? E esse é um vinho feito em Porto Alegre, que é no Alto Alentejo, né? O Alentejo é dividido entre Alto e Baixo Alentejo, e Porto Alegre é o Alto Alentejo, onde temos as videiras mais antigas do Alentejo. Porque, tirando Porto Alegre, o Alentejo é uma grande planície. E na época da campanha cerealífera do Estado Novo, as vinhas foram arrancadas para poder plantar trigo, milho, cereais, né? Então diziam que o Alentejo era o celeiro do mundo, o celeiro de Portugal, perdão, né? Então é um vinho alentejano de Porto Alegre, feito com 3 uvas, né? Teremos aqui a trincadeira, Pode tirar aí, vamos ver. aragonês Tá e ligando nacional? Alicante Bouschet. Oh, Agora é um vinho que me agrada bastante. Eu sou o embaixador dessa vinícola aqui no Brasil. é trincadeira, desculpa. Aragonês e Alicante Bouschet, que é Puta, o Folha do Meio Folha Colheita do Meio. 2018.
Sensacional. Né? Excelente vinho. Olha, eu precisaria até falar, tava escrito Folha do Meio aqui, que eu sabia que era um dos vinhos que. Meu. Cara. Excelente, viu, Wallace? Excelente. É, excelente Vou vinho. mostrar aqui, ó. Qual que é a câmera aqui, ô Kazu? Essa câmera aqui, ó. Coincidentemente, Olha isso aqui, ó. eu estava comentando com o Wallace. Como vocês sabem, eu e o André, nós fazemos parte de uma confraria. Ontem foi dia de confraria e os vinhos que nós escolhemos para a confraria de ontem eram vinhos portugueses e vinhos a esmagadora maioria, se não quase todos, acho que um não era, do Alentejo. Wallace, deixa eu te falar uma coisa. Esse podcast aqui, ele abre uma oportunidade para mim e para o André de conhecer pessoas sensacionais. A conexão, na verdade, o vinho, mais uma vez, gerando conexões que são muito bacanas para a gente. Para a gente é um aprendizado, e mais do que um aprendizado de vinho, que é o mote do programa, na verdade, é conhecer as histórias que as pessoas têm para nos contar. E é um prazer a gente ter entrevistado as pessoas, né, que se dispuseram a vir aqui. A gente nunca consegue fazer todas essas perguntas. Nunca consegue bater um papo com a gente. Um monte de pergunta aqui para fazer para você. Mas eu vou te falar uma coisa. Fiquei, acho que a palavra é encantado com a sua entrevista, essa sua perspectiva respeitosa com tudo, sensacional. E quando você ganhar o concurso Pan-Americano, você já vai se comprometer aqui que vai voltar para dar uma nova entrevista para a gente. E a gente está na torcida para você. Foi maravilhosa a sua entrevista. Mas ele nem falou. Ele nem falou ainda que ele é pianista, que ele é músico como nós, que ele, enfim, tem um monte de coisa. Mas aqui sabe ainda. quando que ele vai falar isso? Na próxima. Obrigado, viu, Wallace? Foi sensacional a sua entrevista. Sensacional. Não, muito obrigado. Fiquei muito à vontade. Maravilhoso. Degustar um Papa Figos com vocês aqui é incrível, né? E degustar um Folha do Meio é incrível. Foi demais, foi demais. Né? E obrigado, até a próxima e parabéns também pelo trabalho. Estamos acompanhando aí o Conexão Tanino, né? Um podcast que tem tudo para despontar aí, já está despontando. E recomendo os amigos aí procurar vocês também para poder participar desse podcast, né? O Claude, por favor, né? Vai ser bacana vir aqui. E o que precisar, só mandar um WhatsApp ali, né? E espero voltar aqui com o título de melhor sommelier das Américas. Aliás, o primeiro melhor sommelier brasileiro das Américas. Olha só. Boa sorte. Obrigado. Treina bastante. A gente tem certeza que você vai voltar com esse título e temos certeza que você vai voltar para dar uma nova entrevista para a gente também. Obrigado, Wallace. Eu sou o Ronaldo Galo. André Gaiofato. Nós somos o Conexão Tanino. Saúde. Saúde.